Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia. A gente não sabe que hora que você tá vendo esse episódio, mas independente disso, a gente quer te dizer que você é bem-vindo, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. E cara, eu quero te falar uma coisa, se você entrou aqui, você não vai sair, porque hoje você resolve sua vida emocional. Oh, responsabilidade. Caraca. Vai vir uns convidados diferentes aí, daqui a pouco vai trocar e vai ter essa resposta, você lançou pros caras, né? Meu Deus do céu, é verdade. Cara, mas brincadeiras à parte, cara, hoje nós queremos abordar um tema que ele é muito relevante. Ele é um tema que eu tenho certeza que não importa quem você é ou onde você esteja, você vai lidar com ele de alguma maneira. Então eu quero te convidar para poder ficar aí, porque a gente tem certeza que talvez a gente pode até não resolver o seu problema, mas a gente vai te dar caminhos que vão te ajudar muito. Então fica com a gente aí. Primeiro de tudo, eu quero agradecer o Vitão, nosso camarada, Jonathan, que tá aqui com a gente na mesa todos os dias. A galera que é gente boa, é bonita, mas o que eu quero dizer pra vocês é que o pessoal fez o replacement do host hoje, porque, cara, o Vitão não tava agregando muito em beleza aqui, né? Eles me colocaram. Não, brincadeira, mas é o seguinte, galera. Hoje eu quero fazer pra vocês a primeira pergunta pra gente poder abrir aqui. Presta atenção, hein? Eu quero que vocês definam pras pessoas que estão em casa incompatibilidade de propósito. O que é isso? Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade dos meus irmãos aqui. Desejar a paz do Senhor a todos. Eita, meu Deus. Desculpa, gente. É uma honra, então é uma honra. É um prazer inenarrável. Inenarrável estarmos aqui hoje. O que é incompatibilidade de propósito? Mais do que isso, pô, fala aí o seu nome, Instagram pra galera. É verdade, então tá, aproveita aí, cara. Me segue aí na rede social, @victor.sampaio, tá bom? Me segue aí também no... Não, é só lá mesmo. Segue, na verdade, você tem que seguir aqui esse podcast, cara. Conteúdo todo o semestre, porque a gente posta uma vez no ano. Então, mas segue lá. Se você quer ser abençoado semestralmente, pô, segue a gente, velho, que nós somos influentes. Pô, cara, mas é um prazer, de novo, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Pô, cara, incompatibilidade de propósito, cara. Pô, meu irmão, é uma parada que, na verdade, o propósito a gente busca entender. O ser humano tá aqui por isso, né? Eu acredito, né? E isso envolve até mesmo todas as religiões, cara, que a gente for pesquisar. Eles buscam um propósito, buscam explicar um propósito, né? Através até mesmo da fé, seja a fé muçulmana, islâmica, hinduísta. Eles tentam explicar a fé e explicar o propósito, para que a gente veio aqui na Terra, né? O que vai acontecer daqui depois, é só isso mesmo, né? Porém, cara, quando você estabelece, entende uma parcela do seu propósito, porque, obviamente, agraciado é aquele que... Não é versículo bíblico, não, eu tô falando mesmo. Tem um agraciado, eu falei. Agraciado é aquele que sabe plenamente para que veio aqui na Terra e cumpre esse propósito. Tá ligado? Mas eu acredito que todos nós já descobrimos, pô, se a gente já estamos aí numa média, se você tá entre 25 em diante, cara, você pelo menos já tem que ter um mínimo de saber pelo menos o que você veio fazer aqui, ou o que você tá fazendo, né? Acho que foi uma indireta, hein? Porém, 25 em diante. porém, cara, obviamente, todos nós temos um propósito aqui, porém, existe sim, quando você entra num relacionamento, se desviar desse propósito, né? Aquele velho versículo, a velha oração, ou versículo, oração que a gente faz, né? Deus, que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu permaneça no seu caminho, né? E acredito que quando você tem uma incompatibilidade de propósito, meu irmão, você acaba não cumprindo o que Deus tem te chamado para fazer, né, aqui na Terra. Deus, ou até mesmo o que você crê aí, a força maior e tal. Nós cremos em Deus, mas assim, cara,
o que é? É muito difícil essa pergunta, viu, Kennedy? O que é, assim... Não tem uma frase pronta feita, né? Eu já Tá cheguei ligado? quebrando as pernas já. Eu Pô, quero que mas vocês definem compatibilidade Não, mas de propósito dentro do relacionamento. Então, nós temos que fechar as casinhas. Então, nós estamos Vou falando de fechar. incompatibilidade de propósito dentro de Isso, relacionamento. Então, isso. Pô, entre... O tema de hoje. Pô, mas nós não falamos que não. o tema principal era relacionamento. Ficou muito amplo. Eu pro já Vitão. comecei o podcast Ficou, abri. falando pra galera Pô, o Vitão que a já gente ia resolver a vida emocional deles. Ô, Vitão, eu quebrei suas pernas, É, né? pô. Perdão. Gente, Mas eu sou aí, novo mas nisso aí aqui. que tá também. Aí que tá. Ó, o Rosto chegou com... O rosto chegou já chegou indo igual o embora, Curupira. já. Chegou igual o Curupira, com os pés trocados. Mas... Misericórdia. É trocado. Pô, não, a proposta é, vamos de alguma forma ajudar você na sua vida emocional, Exato. mas relacional, entre relacionamentos amorosos. Vamos ser um pouco mais específico nessa Pô, parte, né? verdade. Porque emocional vai muito amplo dentro dessa Ô, parte. gente, my bad. Mas foi mal. vamos agora, vamos ajudar um pouco mais o nosso coleguinha ali. Então, o que você acredita, Vitão, sobre incompatibilidade de propósito dentro de relacionamentos, agora, amorosos, né? Construção de propósito familiar e Cara, afins. eu sempre... Desculpa, sim. tá, não que você respondeu de forma errada, de forma alguma, foi muito bom. Mas Mas a só... minha sim. pergunta que foi muito aberta. Eu acredito que... eu sempre pensei isso quando eu fui... Inclusive, um beijo pra minha esposa, que tá trabalhando, tá ralando agora. Começa Que assim, isso. tá plantando, Se tá tivesse um plantando. beat ali, logo Mas sim. desde o início, quando eu... Eu vou te falar, eu nunca fui pegador, tá? Graças a Deus. A gente Quem consegue crente, perceber né? Graças a visualmente, Deus. então a gente... Por isso que a gente trocou Mas o assim, roxo. ó. Mas assim, cara, quando eu entrei no relacionamento com a minha esposa, uma das coisas que era bem claro pra mim era que essa pessoa tivesse correndo a corrida que eu estou correndo. Tá ligado? Então, na minha concepção, pode deixar uma coisa bem, bem prática, assim, pra responder a sua pergunta, Jonathan. Na minha opinião, relacionamento é uma corrida. E aí você tá aqui correndo, pá, na sua velocidade, meu irmão. E tem um monte de gente correndo do seu lado. No seu trabalho, tem uma pessoa correndo do seu lado. No seu curso, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, tem uma pessoa correndo do seu lado. E é impressionante, se vocês já correram assim pra valer, cada um tem seu ritmo, mano. E assim, eu acho que a incompatibilidade de relacionamento casal, assim, homem e mulher, é dada quando aquelas pessoas elas não correm no mesmo ritmo. Ou até mesmo nem pra aquela direção. Nem pro destino final, pra linha de chegada. Então, e por que é assim? Por que o mesmo ritmo? Porque, cara, isso vem muito atrelado ao momento de vida que aquela pessoa tá vivendo. Talvez até mesmo aquilo que aquela pessoa foi chamada. Entendeu? Não adianta você, poxa, querer, enfim, uma pessoa que vai casar com uma pessoa que, não vou dizer não crente, mas, poxa, pensa agora, reflita, sabe? Se você tá correndo com aquela pessoa, vocês estão indo pro mesmo lugar? Sabe? Vocês estão indo pra linha de chegada? Ou até mesmo, vocês estão no mesmo ritmo? Eu não tô falando que precisa necessariamente estar no mesmo ritmo. Mas vai chegar uma hora, se essa pessoa não estiver pelo menos próximo do seu ritmo, você vai cansar de puxar ela, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se ficou... Eu tentei trazer de uma forma mais explicativa e clara, assim, desse exemplo da corrida, porque, cara, eu me via muito assim com a Isa, sabe? Mano, na mesma fase de vida, cara, a gente tava fazendo faculdade junto, a gente tava conhecendo Jesus juntos, e não necessariamente que precisa ser nessa ordem as coisas, né? Mas, cara, a gente terminou a faculdade, a gente tava trabalhando, sabe? A gente tava no mesmo propósito, na mesma corrida, vivendo algo juntos, Sim. entendeu? E quando você... Você nem mesmo tá dentro do casamento ainda, né? Sem nem mesmo estar dentro do casamento, se conhecendo e se transformando, né? Porque a nossa história a gente se converteu junto, cara. Foi muito louco. E aí acho que é isso. A incompatibilidade acaba acarretando uma série de fatores emocionais aí que entra na parte emocional
que talvez... Já vou dê ruim, deixar a né? deixa aqui pro editor, velho. Isso aqui é corte, mano. O Vitão mandou bem Mandou demais bem aqui. pra cê é caramba. louco. Foi por isso que a gente trocou o cara hoje. Pois é, eu comecei mal, Vitão. Não te ajudei, desculpa. Mas e pra você, cara? Quer acrescentar alguma coisa? Não, cara, eu acredito muito nessa realidade também. Eu acho que incompatibilidade de propósito, quando a gente fala propósito, é o significado, né, o motivo pelo qual nós vivemos e fazemos as coisas que fazemos. É óbvio que dentro do nosso contexto, naquilo que nós acreditamos, o nosso maior propósito é viver e servir e amar a Deus. Mas dentro dessa essência, nós entendemos que cada um de nós temos uma participação dentro do plano que Deus tem para toda a humanidade. E aí, obviamente, que dentro disso, cada ser humano, ele tem, vamos dizer assim, a sua responsabilidade, a sua parcela. Eu nunca mais esqueci de uma analogia que eu ouvi que fala, né? O universo é um único verso e cada pessoa tem uma parte nessa canção. Né, que é o universo, né? One verse, one song. E cada pessoa tem uma parte nessa canção, nesses versos. Então, dentro do plano perfeito de Deus, como Deus não faz nada sem plano, sem propósito, cada um de nós temos uma parte ao qual nós fomos destinados para viver e para fazer. Então, como você mesmo falou, dentro daquilo que eu sou proposto por Deus, né, e feito por Deus para fazer e viver, vai existir pessoa que vai caminhar junto comigo e vai apontar para esse mesmo lado. Não necessariamente, pode falar um pouco mais para frente sobre isso, e vamos falar, acredito, não necessariamente ela precisa fazer a mesma coisa que eu faço, mas isso tem que estar alinhado o que nós fazemos, que aponta para a mesma direção, ou pelo menos seja congruente o que estamos fazendo. O acordo ele seja verdadeiro, mútuo, o acordo seja verdadeiro, sabe? A aceitação seja mútua, para com que esse casamento, né? Porque acaba se trazendo tornando um casamento, esse relacionamento, esse casamento, essa aliança, faltou a palavra agora certa, mas esse compromisso que nós aceitamos e nos colocamos, ele possa fazer sentido. Toda vez que as nossas direções não apontarem para o mesmo lugar, nós vamos ter incompatibilidades, como você mesmo falou. Então é isso que eu acredito. E só acrescentando um negócio, e não pense que talvez, né, eu trouxe aqui a analogia da corrida, mas não pense, beleza, a gente tem o alvo, que é O alvo que é Cristo. O alvo que é Cristo. Cristo, E o casamento, né? Você tá ali correndo aquela corrida, você quer chegar onde? Na linha de chegada. Porém, pelo contrário, mano. É na linha de partida, mano. É dali. Porque, cara, o casamento, ele acaba sendo um fim para uma parte da sua vida de solteiro, vamos dizer assim. Mas ele é o começo, mano, de uma família. Que é onde a família, cara, é o que a gente foi chamado, cara. É o nosso primeiro ministério, é a nossa base, a nossa vida, onde você vai ser pai, onde você vai ser mãe. E, cara, onde você vai transformar a sociedade, mano. Eu de fato acredito. Muito louco isso. Eu de fato acredito que o casamento, ele é a segunda maior escolha que a gente faz na vida, sabe? A primeira obviamente, ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a segunda é o casamento. Por quê? Porque é a pessoa com quem você deveria, né? Passar o resto da sua vida. Então, cara, muito incrível isso aí que vocês falaram sobre essa questão da incompatibilidade. Mas assim, aí beleza, a gente já definiu isso, a galera já entendeu. Mas aí eu quero trazer uma outra pergunta. Na opinião de vocês, por que a galera ainda continua assumindo relacionamentos que são incompatíveis na questão dos propósitos? E aí? O que vocês acham? Quem quer começar? Eu posso começar. Então começa, vai pra cima. Eu vou começar pedindo pro Vitor Pro Vitor retornar. Pedindo pro Vitor responder. Não, passa réplica. Tá. Cara, eu acho que assim, a gente, querendo ou não, aí a parte de marketing, agora convidamos você a assistir os outros episódios do nosso podcast, que Com certeza. Eu acredito que fomos inspirados por Deus para trazer essa sequência de episódios e, querendo ou não, praticamente um vai levando ao outro, se né? conversam Vai tão bem, se né? conversando muito bem. E também não dá para assistir só uma parte, tem que assistir todo. Mais um pouco de marketing. Tem que assistir até o fim e tem que compartilhar. assistir tudo, compartilhar. E outra, você só consegue aprender mesmo quando você envia para no mínimo umas 15 pessoas. Aquela corrente do WhatsApp, ó, se você enviar para 15 pessoas, você vai... Enfim, E tipo assim, a cada uma pessoa que você envia, 10% do conteúdo que você absorve. Consegue absorver. Então, se você enviar pra... 10% você tá sendo generoso. Eu ia falar demais, uns né? 3, assim, 2. Mas enfim, toda essa enrolação foi para dar tempo de pensar a resposta, né? Isso é também estratégia. Que eu já nem me lembro muito bem a colocando os caras aqui pergunta. na situação difícil. Não, brincadeira, cara. Eu acho que assim, não, zoeira.
Eu acho que... Não, mas sério, eu esqueci a pergunta. Por que a gente acredita que ainda as pessoas acabam tendo relacionamentos incompatíveis? Primeiro de tudo, cara, eu acho que não tem como a gente fugir desse assunto. Todo ser humano, cara, ele precisa, o maior objetivo dele, ele precisa descobrir. Eu acho que essa é a maior aventura do ser humano, é descobrir quem verdadeiramente ele é. Não tem como. Por exemplo, vamos lá, antes de a gente entrar sobre relacionamento, como a gente falou de impacto emocional, rapidinho, se você não sabe verdadeiramente quem você é, por mais que seja repetitivo, isso, Jonathan, parece que você fale sempre quando você vai falar, mas é que não tem como fugir dessa porção. Cara, eu acho que é quase tipo 60, 70, 80% de tudo que a gente faz porque, na vida. aquela coisa de novo, muitas vezes você escolhe a sua profissão inspirado por pessoas, ou enfim, você escolhe muitas vezes a pessoa que você vai se relacionar, seja homem ou seja mulher, pelo estereotipo das pessoas que estão à sua volta, apontam para aquilo. Por exemplo, tem que ser gordo, magro, baixo, alto, bonito, feio, de academia, sem academia, não sei o quê. Então, muitas vezes você é inspirado pelas pessoas à sua volta, mas também não conhece o que verdadeiramente você quer. Muitas pessoas escolhem um parceiro porque o parceiro tem um bom emprego, vai dar uma situação financeira melhor, ou porque a família daquela pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Então, o que acontece você vai assumindo compromissos e você vai assumindo relacionamentos baseado no seu emocional que não está regulado, que não está em concordância com aquilo que você é, e por falta de entender quem de fato você é, o que você aspira, qual é a sua participação no todo, o que verdadeiramente te motiva a viver essa vida e para onde você está caminhando, para onde está apontando a sua corrida, onde é o seu ponto de chegada, você vai assumindo, vamos dizer assim, propostas que parecem ser boas. Só que a pior coisa, mas uma das piores coisas que a gente precisa entender é que existem escolhas na vida que a gente faz baseado no que parece ser bom para nós, que elas geram poucos impactos na sua vida, né? Entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara tá lá condicionado na sua dieta de academia, o cara não posso comer fast food, não posso comer gordura, não posso comer uma parada assim, esse é só um exemplo, tá? Você tá rindo porque eu tô nesse vibe, tô nessa pegada. Dá pra ver aí pela câmera Dá pra ver, tá? Bodybuilder aqui, meus irmãos, você tá maluco. Mas vamos dar um exemplo, o cara tá condicionado ali que ele quer esse plano pra ele, mas ele não tá tão seguro de que ele quer aquilo. Aí ele vai lá sem querer, come fast food hoje, come fast food amanhã, tá 3 dias. Aí depois chega no 4º dia ele fala, putz, mano, por que eu fiz isso? Fica trimar o peso na consciência, aí ele vai lá, poxa, agora é só eu voltar na academia de novo e bola pra cima. Eu treino mais pesado, treino 3, 4 horas aqui. Aquela escolha errada dele teve um impacto negativo, talvez um impacto emocional nele também de ficar frustrado, triste com ele, mas naquele momento foi uma decisão que impactou somente ele, mais nada. Exato. Só que dentro de um relacionamento é muito pior quando tem incompatibilidade de propósito ou até mesmo desalinhamento com quem você é, porque uma escolha errada, ela acarreta muitas outras coisas. Ela acarreta vamos dizer assim, um peso muito maior, porque você pode ser afetado emocionalmente de uma forma muito profunda. Várias pessoas já entraram em relacionamentos, eu posso dizer, várias histórias, talvez conte algumas aqui, mas você pode entrar num relacionamento onde você entrou por uma motivação e por um propósito totalmente errado, e quando ele acabou, você se desestrutura emocionalmente, você perde até o amor por, vamos dizer assim, a disposição de se relacionar com outra pessoa novamente, você acha que nunca mais você vai amar, nunca mais você vai ser amado, nunca mais, eu não fui feito para namorar, eu não fui feito para casar, eu não fui feito para ter alguém, homem não presta, mulher não presta, é aquele monte de crença limitante que a gente acaba criando dentro do nosso coração. Você pode ferir a outra pessoa, seja homem, seja mulher, ferir outra pessoa, interromper o fluxo de vida de uma outra pessoa e acabar com o sistema inteiro, quando muitas vezes até engloba famílias. Por exemplo, tem pessoas que, vamos dizer assim, hoje tem relacionamentos que eu tive no passado, quando não era cristão, que hoje nós não estamos mais juntos, mas, poxa, eu tenho amizade com os pais e mãe das pessoas, entendeu? Porque você cria elos familiares, você cria elos você cria elos emocionais, aí vem aquilo que a gente falou no início de impactos emocionais. Então a gente precisa entender que vai existir escolhas na nossa vida que vai ter um impacto bem pequeno, um impacto somente na nossa, mas vai ter decisões que são extremamente importantes, como você falou, o casamento, a pessoa que você vai viver o resto da sua vida, o seu relacionamento é a segunda maior escolha, mais importante escolha que um homem ou uma mulher faz, é que existem decisões na sua vida que elas vão impactar um sistema muito inteiro. E é por isso que a gente precisa ter essa consciência da incompatibilidade de propósito antes de entrar, antes de começar, antes de fazer. Por isso que, na minha opinião, acontece incompatibilidade por falta de saber quem verdadeiramente eu sou. Se você sabe quem verdadeiramente você é, você
elimina ou previne toda essa cadeia que eu falei. E falei bastante, eu sei. Não, mas Não. foi bom. Foi top. Arrebentou. Eu queria... Mano, será que eu posso segmentar essa pergunta? Porque assim, por que vamos lá, por que uma pessoa que não tem os princípios cristãos faz isso? Eu tenho uma resposta. Por que uma pessoa cristã às vezes faz isso? Eu tenho outra. Aí eu diria... O cara fez o trabalho de casa, você viu? Fez o tema. Nossa, Não, porque é o Homework, seguinte... Não, eu quero ouvir. Não, Agora, ele veio com Porque assim, ó, analogias, com palavras difíceis. Nossa. Aí agora vem com segmentação. Segmenta. Não, mas outro dia ele largou. Como é que foi que ele largou? Eu acho que ele foi promovido. Não pode ser mais Não apenas pode, o velho, host. não. Porque Cara, assim, nem ó, como. pensa comigo, cara. Pensa comigo. Uma pessoa que, beleza, não tem a base cristã, que, vamos dizer, se você tá nos assistindo aí, você ainda não conhece Jesus Cristo, você ainda não conhece a Bíblia, o que Jesus nos mandou, nos ordenou, então, essa resposta é pra você. Talvez você tá aí namorando ali, pegando as meninas só por pegar, porque você acha elas bonitas, acha elas gostosas, tá ligado? E vice-versa, as meninas também. E as meninas também, entendeu? Esse é um corte também. corte. E as Aqui é pra meninas- não ir pro ar. pra não ir Porque, pro ar. mano, não pensa só que é homem, não. Não pensa só que é só homem, Não, não. Porque as tô meninas ligado, também é. acham que Ah, tá ligado? é assim mesmo. É, pô, assim então mesmo. assim, Tem que cuidar, porque senão já começa, né? então assim, Você tipo, cancelado, talvez a Crente gente fala coisa no não, talvez você tá incompatível, você tá querendo fazer test drive até de test drive, mano, e não tá dando certo, tá ligado? Sim. E não é assim que funciona, né? Não é assim que a banda toca, mas tudo bem, eu falo isso porque, cara, comigo era assim, tipo, eu sempre queria, eu não, como eu disse pra vocês aqui, eu não era aquele cara que ficava com muitas meninas, mas com aquelas que eu ficava, eu investia, entendeu? Eu investia, tal. Só que acabava que era isso, incompatível, tal, nada a ver, depois um ia pro lado, outro ia pro outro, e assim, a gente ficava porque era aquele prazer, né? O amor eros, talvez, estava rolando ali, entendeu? Que é o erótico, né? Você não sabe, Nossa, tem vários tipos de amor. O Vitão hoje tá... Porque, cara, Cara investiu, é o amor velho. erótico mesmo de você querer, sabe, cara, ficar com aquela pessoa, pegar no corpo, ficar na pegação, enfim. E talvez isso seja uma coisa. Obviamente, você que também não é cristão e não segue isso, cara, não tô falando que, poxa, é só isso. Não tô querendo generalizar pra todo mundo. Mas a maioria hoje do Pode mundo ser um grande motivador, né? é um grande motivador, exatamente. E não- entra a parte do desejo, óbvio. Ó, entra a parte do desejo, mas assim, eu acho que também vai entrar muito naquilo que o Jonathan falou, de você ainda não ter se conhecido, Sim. né, nessa parte. E pro cristão? Então, aí o cristão, vamos pegar aquele cristão que já tá assim, pô, já se conhece, já sabe o propósito, sabe, já sabe, né, já tá num relacionamento com Jesus há um tempo, tal. Cara, duas coisas. Pro cristão, casamento não é pra menino, é pra homem, e nem pra menina, né? Então é o seguinte, o cristão ele tem que entender que o casamento é muito mais do que vamos lá, a compatibilidade emocional, de toque beleza. físico, a beleza, mas e sim o propósito. Você entende? E aí entra o lado da corrida que eu trouxe e tal. Sim. O propósito, porque... e por que eu falo que não é pra menino? Porque assim, cara, essa aliança aqui, mano, que a gente põe no dedo, E tá fazendo um monte de gracinha pra Isa hoje, não tá? Você isso não tá achando? daqui... Vai, continua. Isso daqui, cara, O quarto elemento tá vendo. Pois é. é a única aliança que Deus estabeleceu pra gente fazer aqui na Terra, mano. Tá ligado? É a única, mano. E aí o que você falou, por isso você falou uma coisa muito certa. Você falou assim, pô, é uma coisa que a segunda maior escolha que a gente faz na vida. Então, assim, meu irmão, não interessa o que vai acontecer, essa aliança aqui não vai se quebrar. Sim. Você entende? E por isso que eu falo assim, a gente não casa por amor. A gente não casa pra ser feliz. A gente é feliz e a gente casa. Entendeu? Sim. Eu não caso pra buscar a felicidade. Mas e sim, tipo, eu caso por um propósito. Você entende? Então, é por isso que talvez o cristão ele tem que ter esse entendimento de que, tipo, cara, a aliança não se quebra. Entendeu? Acho que John Piper, mano, ele falava isso muito. Teve uma entrevista muito famosa dele, vocês já escutaram? Sim.
Que ele falou assim, cara, você já pensou em divorciar da sua esposa? Divorciar? Não, nunca pensei. Mas já pensei em matar. Porque, tipo, mano, a gente sabe, tem dias maus, tem dias bons e tal, mas, cara, o casamento é uma aliança que é eterna, entendeu? E eu acho que vai ter dia, cara, por isso que vai ter dia que talvez você não vai amar sua esposa, sabia disso, mano? É verdade, mano. Vai ter dia que vocês vão brigar, a coisa vai estar feia, entendeu? Um machucou o outro, porém, de novo, você não é sempre somente pelo amor, mas sim pelo propósito, pela aliança, pela decisão, pela escolha, pela escolha, entendeu? Exatamente. Na verdade, por exemplo, não é que você não vá amar, porque óbvio que você vai amar, vai. Porque por exemplo, o amor ele tem várias facetas, né? Sim, por exemplo, o amor ele tem Você mesmo trouxe uma delas. O amor. Eros. O amor. Foi o Vitão que trouxe essa daí. Não, que foi, essa aí, foi. pô, ele tirou do baú. Essa aí. Foi. Ah, então, Ágape, mas aí. Ele leu as 5 linguagens do amor, aquelas coisas todas. Enfim, o que acontece, por exemplo, o amor é você. Pelo amor, Deus nos disciplina. Então não é somente o sentimento aquele, né, de relacionamento, de afeição e tudo mais. O amor sacrificial. O amor sacrificial. Exatamente. Que é o amor fraternal, né? É. O amor fraternal. Enfim, mas, por exemplo, não é que você não vai amar sua esposa nesses dias maus, mas naquele dia você não vai ter aquela ardente paixão de chegar e tal. Pô, aquele dia você fala assim, poxa, nossa, hoje eu queria ficar comigo, tá ligado? Pô, eu amo você, estou decisão com você. Você pode, naquele momento, até discutir, xingar a pessoa, mas depois a pessoa sai do ambiente e se sente falta. Pô, esse é um verdadeiro amor que você tem por alguém. Era só isso que eu queria completar. Uma coisa que eu acredito, né, que aí entra muito pra questão do cristão, né, velho? Tipo, tem gente que... E aí vai esbarrar nessa ideia do autoconhecimento que você falou, mas foi uma coisa que eu fiz na minha vida que eu acredito que foi muito radical, sabe? Eu não vou dizer radical, mas eu acredito que foi bem assertivo, na minha opinião. Porque durante muito tempo, na minha caminhada, eu vi um monte de pessoas... orando e falando assim, Deus, manda a pessoa pra mim, manda a pessoa ideal pra mim, prepara a pessoa ideal pra mim, e pererê, parará, parará. Aí era em línguas? Meu Deus do céu. Mas a grande questão, no final das contas, é que, primeiro de tudo, essa ideia de Deus preparar alguém especial do fundo do baú, cara, é uma coisa que acontece 1 em 1 milhão, igual a gente estava conversando. E segundo de tudo, a segunda coisa é que o dia em que eu mudei e que eu entendi isso, eu comecei a orar e falar assim, Deus, os caras tá rindo aqui, porque os caras tá rindo aqui. Os caras tá rindo. Hã? Nossa, verdade, deu play aqui, mano. Eu comecei a escutar umas vozes, né? Eu falei assim, oxi, mano. Os caras tão rindo. Daqui não, mano. Os caras tão Parece rindo até aqui. o vídeo do Jason Upton, sabe? Os anjos começam a cantar no meio da canção. Os caras tão rindo aqui porque todo o episódio, o Jonathan fica fazendo aqui, mexendo aqui. Agora eu tô falando isso aqui, né? Não, vai. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Uma coisa que mudou na minha vida nessa jornada do autoconhecimento foi que eu mudei essa oração porque eu entendi, primeiro, que ela era irreal, essa ideia de você ficar falando, Deus, prepara alguém pra mim. São em casos muito específicos, como a gente falou, 1 em 1 milhão, e eu entendi que talvez isso não fosse a oração que eu deveria fazer, eu mudei a minha oração. Ao invés de orar dizendo, Deus, prepara alguém pra mim, Deus, prepara alguém pra mim, eu comecei a orar, Deus, me prepare para ser a resposta de alguém. Por que eu tô falando isso? Quando eu fiz isso, cara, eu comecei a me autoanalisar na relação de como lidar com pessoas mesmo, sabe? Na questão afetiva, no relacionamento, erros que eu havia cometido, sabe? Em relacionamentos do passado, coisas que eu não gostaria de fazer novamente. Aí eu comecei a entender e falei assim, não, peraí, puxa vida, o que eu quero é isso aqui. Não, pra onde eu vou é esse lugar. E durante um tempo da minha vida, cara, eu firmei um relacionamento. Eu, assim como o Vitão, eu nunca fui esse cara, né? Por mais que eu tivesse ali no mundo, mas eu nunca fui esse cara. Porque eu não sou bonito. Pensei que ele ia falar assim, por mais que eu tivesse uma boa pinta e tal. Não, porque eu não sou bonito. Deixa eu terminar, você nem É. deixou finalizar. Não é porque eu não sou bonito. É porque, cara, tipo, como eu sempre vivi ali num contexto
onde era minha mãe, meu pai, eu morava mais afastado, em zona rural. Então, tipo, eu nunca tive muita essa abertura de ver as pessoas, sabe, tendo esses relacionamentos, assim, que são quase como que fast food, sabe? Entra um, sai outro, esse tipo de coisa nunca foi uma realidade pra mim. Então, por mais que eu estivesse no mundo, eu não tinha crescido com isso. Então, isso pra mim não era opção, porque eu sempre vi minha mãe e meu pai juntos durante o tempo. Então, eu acreditava que, tipo, em algum momento eu ia encontrar alguém também, ia ser isso e ia de boa. Só que eu entrei em um relacionamento e eu não entendia, cara, porque muitas vezes eu via que eu queria ir pra um lugar, eu queria fazer coisas e a pessoa não queria a mesma coisa, sabe? Eu vou dar um exemplo. Cara, eu sempre fui menino de igreja, cara. A vida inteira menino de igreja, sabe? Um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Guitarrista. Não tocava. Na verdade, não toco até hoje. Mas... Nota fora, gente. Não, misericórdia. Mas aqui, a galera lá do Brasil que ouviu isso aqui fala, é verdade. Mas brincadeiras à parte. A sua chance de né? se promover foi te dada. Você acabou de... Ah, cara, mas eu não gosto de... Você acabou de jogar lá fora, pô. Ali o cara no podcast, guitarrista, Austrália. Pô, caixa de entrada de e-mail ia lotar. E agora você falou que joga fora, nota fora. Não, complicou, né? O Pompeu. Conta aí. O Pompeu tava falando. O Pompeu é o nosso... O Pompeu é o cara que tá nos ajudando no corte. O cara que manda tudo lá no hardware, lá dos equipamentos. Tá ali com a gente hoje. Abraço pra você. Pompeu, perdeu a chance, né? Perdeu. Se promover, né? Pô, velho, mas não vou me promover em cima de uma coisa que não é verdade. Pô, dei nota errada mesmo, tem que falar, ué, dei a nota errada. Mas enfim, eu era menino de igreja, eu chegava sempre mais cedo e sempre queria sair mais tarde. Mas não porque eu estava envolvido em algum ministério, alguma coisa, mas eu gostava do ambiente. Porque, na verdade, nessa época eu nem era tão envolvido assim. Mas eu gostava de estar ali, eu gostava de estar com as pessoas, eu gostava de estar brincando, eu gostava de estar rindo, eu gostava de estar zoando os outros. Mas nesse relacionamento que eu tava, a moça já não gostava disso, sabe? Era mais ou menos a ideia assim, pô, velho, não, acabou o culto, vamos embora. Acabou o culto, vamos embora. E eu não entendia isso. Sabe? Eu não entendia isso e isso me incomodava profundamente, porque pra mim não tinha um lugar melhor pra mim estar em um sábado à noite ou um domingo do que aquilo ali, principalmente a parte do pós-culto. Não, talvez até existisse, mas como eu falei, eu vim de um contexto em que eu nunca tive contato com isso. E quando eu digo que talvez até existisse como jovem, as pessoas vão entender, pô, talvez poderia estar no cinema, poderia estar fazendo alguma coisa, e aquilo, para uma pessoa que não vive um contexto de igreja, com certeza é um melhor lugar para se estar do que dentro da igreja num sábado à noite. Vamos falar a verdade. Então, mas para mim não, para mim, como eu cresci naquilo ali, pô, tava de boa, sabe? Eu tava felizão, tava ali com os parça, né? tava ali, sabe, curtindo ali, mas a menina queria ir embora, ficava, não, tem que ir mais cedo, e não sei o quê, tem que fazer isso, tem que ir aquilo, e aquilo me incomodava profundamente. Hoje eu já entendo que, cara, eu sou esse cara de igreja, entendeu? Então, eu sei que você tirar isso de mim é a mesma coisa que tu tirar uma parte de mim. Sabe? Autoconhecimento, é um valor que eu tenho. Não é que eu vou ter que chegar na igreja toda vez e ir embora mais tarde toda vez. Eu estou só citando como um pequeno exemplo entre tantas outras coisas que foram coisas que, quando esse relacionamento veio a se finalizar, eu comecei a observar e ver, pô, existia uma incompatibilidade de propósito muito grande. Sim. Eu queria ir para um lado, ela queria ir para o outro. E isso, cara, talvez acontece muito com quem ainda tá namorando, né? Ou sabe, tá namorando, ou ainda tá solteiro, tá ali só naqueles primeiros momentos ali, velho. O que eu diria é, gaste muito mais tempo conversando e conhecendo a pessoa do que se agarrando por aí, né? Pelos cantos. Cara, porque, tipo, poxa, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, assim, você falou assim, é raros os casos que Deus aponta especificamente a outra pessoa que você vai casar, e talvez, certamente alguém que está nos assistindo vai falar assim, não, Jonathan, mas comigo aconteceu, a pessoa falou o nome, CPF, identidade. Cara, pode ser que aconteça, não está excluso, né? O nosso Senhor, ele faz a vontade soberana dele e tudo mais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, a Mariana, por exemplo, minha esposa, ela conta até hoje que uma vez que ela aceitou Jesus, ela vivia num relacionamento, ela terminou o relacionamento, ela aceitou Jesus, ela começou a ser moldada, transformada pelo Senhor e tudo mais, ela começou a alinhar o coração dela com a vontade de Deus e começou a perceber o que para ela, para o que ela queria construir com Deus, faria sentido ter do lado dela. Sim. Que tipo de pessoa fazia para ela sentido ter do lado dela. Ela até inspira algumas meninas aqui da igreja a fazer isso que ela fez. Ela pegou e escreveu uma carta para Deus de como seria a pessoa que ela queria que casasse com ela. Né? Então, tipo, você fala assim, eu não orava para Deus me mandar a pessoa certa, mas a gente orar por conexões é saudável, a gente orar para que Deus mande pessoas que têm o mesmo coração, o mesmo propósito que você é saudável, mas
junto com essa oração, você tem que dizer, Senhor Deus, que eu me torne a pessoa também para essa outra pessoa, né? Não adianta mandar uma pessoa perfeita para mim, mas eu tá de qualquer jeito. E aí, sim, poxa, me faça eu me tornar, como você falou, para eu me conhecer, para eu saber quem eu sou, para eu estar num lugar onde essa pessoa que eu aspiro e que faz sentido para mim, quando nós nos encontrarmos, nós estejamos no mesmo lugar para ir. Ela fez isso, ela fez uma carta pedindo para Deus uma pessoa que fosse desse jeito. Mas a Bíblia fala, né, que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Deus mandou eu para ela. Então, É isso que eu ia perguntar. Foi atendida? Pois é, pô. aí Foi os planos de atendida? Deus é melhor do que os Deus. nossos. Né? Chegou eu, plano muito melhor. Deus falou assim, minha filha... Jonathan, mas... Desculpa, mas quando eu digo essa questão das pessoas orarem, falando assim, Deus, manda a pessoa ideal pra mim, manda a pessoa ideal pra mim, é porque, cara, durante o tempo, principalmente em que eu tava no Brasil, que eu tava ali junto ali da juventude, liderando junto com os meninos lá, velho, eu via muita galera mais nova, sabe? Entre a casa dos 18 até os 20 e poucos anos ali, sempre com essa expectativa irreal de que Deus ia mandar pra ela um príncipe encantado. Então as orações eram sempre pedindo esse príncipe encantado, mas ela nunca percebia que talvez ela ainda era o sapo, entendeu? Mas aí a gente vai entrar no outro ponto que é importante a gente entender, que acho que pega os dois públicos, o público cristão e aquele que ainda não é cristão, porque todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus um dia, mais cedo ou mais tarde, só espere o tempo, mas glória a Deus pela sua vida. A grande questão é porque, tá, voltando ali, então quando a Mariana ela pegou e orou ao Senhor e pediu uma pessoa que fazia sentido para ela, pô, Deus, enfim, pelos motivos do Senhor, me fez conectar com a Mariana. Naquele momento eu também já sabia quem eu era e o que eu estava construindo, para onde eu queria. Teve a compatibilidade de propósitos ali, de sentido, enfim, aí... Enfim, estamos aí até hoje. Glória a Deus. Glória vamos a Deus, seguir. hein? Agora E o já tem o gergelim tá gergelim, chegando. tá aí. O gergelim tá vindo aí, tá no forno. Mas, enfim, por que eu tô falando sobre isso? Porque essa questão de dependência emocional, que você falou, as pessoas tinham 16, 18, 19 anos e pediam um príncipe, uma princesa, e era um sapo ainda, enfim. É porque nós precisamos entender outra parte, na parte do autoconhecimento. É que o ser humano, quando ele verdadeiramente se conhece, isso é para você cristão e para você que não é cristão, para você que respira sobre a terra. Que vive. Nós temos que entender que dentro do propósito de autoconhecimento, eu acho que agora aqui a gente vai entrar num papo que a gente vai bem longe, mas é muito bom isso. Dentro do processo de autoconhecimento, você vai se deparar com uma verdade absoluta sobre você. Todo ser humano vai chegar nisso. Eu sou extremamente dependente. Todo ser humano é dependente. O cara fala assim, eu sou independente. Não, irmão, você não é, porque você depende de pessoas para fazer o que você quiser fazer na sua vida. Você vai depender de alguma coisa. Ninguém consegue ser e fazer sozinho. Deixa o Uber Eats falar que não vai levar sua comida pra você ver. Então começa por aí. Você é dependente, óbvio, em níveis diferentes, em formatos diferentes, eu entendo. Mas dentro da sua alma como ser humano, como alma vivente, você é dependente. Porque Deus fez eu e você, toda criatura, todo ser humano, dependente dele. Só que uma vez que eu não tenho ele, eu vou tentar encontrar alguma outra coisa para depender. E aí que começa a expectativa de dependência, principalmente no outro. E aí começa a questão de, por exemplo, eu sou muito novo, eu sou jovem e tudo mais, eu preciso de uma outra pessoa para me completar, eu preciso de uma outra pessoa para ter um relacionamento legal. Aí começa a dependência de uma outra pessoa, você bota muitas suas emoções, expectativas no outro, desejos no outro. Aí começa mais a pressão do tipo, eu só sou adulto, eu só sou uma pessoa evoluída ou crescida se eu tiver um relacionamento top. Enfim, tô falando para aquelas pessoas que aspiram isso, né? E ela coloca toda uma independência numa outra pessoa. E aí que começa a complicar o seu crescimento, e principalmente essa questão de relacionamentos e tal, é que, irmão, se você não entender que você depende de Deus, e como o Vitão falou, a outra pessoa que vem para somar com você, para construir um propósito com você, e que a aliança, o casamento, tá muito mais ligado à realidade que Deus quer promover
na humanidade do que simplesmente te dar uma família ou te dar simplesmente alguém para caminhar do seu lado, a questão é que você vai se apoiar emocionalmente em outras pessoas, você vai depender dessas pessoas, você vai depender de um relacionamento para se sentir feliz, se sentir completo, e é onde você verdadeiramente se perde em não saber a sua essência, não saber para que você existe, não saber o seu propósito, e aí começa todas as disrupções emocionais que a gente falou. Eu acho que um grande fator que faz as pessoas entrarem em relacionamentos, sejam eles de julgo desigual ou não, sejam tóxicos ou não, é o fato dela achar ou ter a falsa percepção de que ela depende disso ou depende de alguém para ser completamente feliz ou para ser completa. Faz sentido isso? Sim, faz sentido. E, poxa, cara, eu acho que até mesmo na parte que vocês estavam falando na questão da oração, né, que trouxe essa fala do Jonathan, basicamente, mano, eu acho que eu vou ser até um pouco mais simples aqui. Orar e agir. Oração, né, mano? Que é você tomar uma ação. Então, cara, hoje em dia eu acho que, principalmente no nosso mundo evangélico, né, no nosso mundo cristão, tem muita gente tem que orar. Eu acho que a oração é fundamental, mas tem pouca gente agindo, mano. Essa é a verdade. Eu acho que é maravilhoso, principalmente, principalmente os homens, né, gente? Porque eu acho que nós homens, nós somos responsáveis por cultivar, cuidar, proteger, né, a mulher. Então, assim, cara, eu acredito que nós homens temos que estar realmente fortes espiritualmente, bem conosco, bem com Deus, bem com o nosso propósito. Eu costumo dizer que, realmente, cara, nós somos chamados para estabelecer o propósito para a nossa casa, proteger a nossa casa e prover na nossa casa, né? São os 3 P's que a gente fala. E assim, cara, se a gente estiver bem com isso, primeiro a gente tem que começar a arrumar a nossa cama, né? Que é o simples, é o básico, mano. Sabe? Tem homem que, sai de casa, nem escovar o dente escova, não arruma cama, tá ligado? E ainda quer fazer quer achar uma mulher, não paga as contas direito, tem boleto em aberto, tá endividado, entendeu? Ou às vezes não consegue gerir a sua própria vida sozinho, meu irmão. Você quer gerir com uma esposa, mano. Hoje em dia as mulheres, elas estão muito mais avançadas nesse quesito, cara. Tá ligado? Inteligente, vai ganhar uns likes. Então, assim, cara, eu acho um assunto, eu acho muito sério. Por isso que eu comecei falando assim, cara, casamento não é pra menino, mano. Tá ligado? Tipo, por quê? Hoje existe 1.000 pessoas que ainda estão vivendo um mundinho de 20 anos de idade, mano. Sabe? Cara, eu tenho um amigo lá que tá lá, mano, surfando, né, de skate, fumando baseado e não construiu nada, mano. Sim. Tá vivendo o hoje. E a gente, por isso que eu falei assim, cara, se você não tiver uma clareza na sua cabeça, meu padrasto falava isso muito pra mim, ele falava assim, Vitor, quando eu tinha 20 anos de idade, ele chegava pra mim e falava, Vitor, ó, você para de você fica aí só pensando em festa, você fica aí só pensando em surfar, você fica aí só pensando em andar de skate, em né, pegar as meninas e tal. Se cuida, porque vai chegar um tempo na sua vida que elas não vão ligar pro surf, elas não vão ligar pro skate, elas não vão ligar pro cara bacaninha, mas elas vão querer o quê? Saber o quê? Cara, o que esse cara pode me promover? E aqui, mano, na boa, isso, ele nem é cristão, mano. Tá ligado? É uma visão de vida. Né? Ele nem ou seja, ele nem lê a Bíblia, mano. Por isso que eu tô falando assim, o papel do homem, que Deus chegou, ele falou, cara, vai lá, né, Adão, cultiva, mano. Protege. Dê provisão, sabe? Cara, e a gente não tá fazendo isso hoje. Tanto o cristão como não. O cristão ainda é pior, porque você tem a palavra, tá ligado? Então, assim, acho que a galera, a gente tem que parar pra pensar, pôr a mão na cabeça e falar assim, cara, sai do videogame, sai do Instagram, sai do TikTok, tá ligado? Começa a pensar pra frente, começa a pensar daqui 5, 10 anos, o que vai ser da sua vida, pra onde você tá indo. E, poxa, tenta achar essa questão tenta achar a sua masculinidade que tá em você, a hombridade que tá em você. Porque pensa que você vai ter que prover pra uma família, mano.
Eu não tô querendo aqui causar uma ansiedade no seu coração, pelo contrário. Eu quero trazer aqui pra você uma visão de que, mano, a gente tem que virar homem. E homem, ele é aquele cara que tem que tomar a frente, tem que tomar o passo a ação, entendeu? E aí, Kennedy, só pra terminar... Não, desculpa. E aí que entra essa parte da oração e da ação. Por quê? Se eu tô bem, cara... Pô, meu irmão, vamos falar assim, pô, Vitão, eu faço tudo isso, cara. E eu não consigo achar ninguém, mano. Eu não consigo, sabe? Pô, mano, você tá fazendo o modo certo, você tá orando, você tá jejuando, entendeu? Beleza, tô, Vitão, não consigo achar ninguém. Cara, então espera no Senhor. Espera no Senhor, mano. Sabe uma coisa que eu carrego comigo, cara? Espera, ele vem. O Vitão hoje tá inspirado, né, mano? Você é louco. Pô, próximo semana eu vou trazer um violão. Mano, vai virar agora o quê? Vou trazer um videogame. LSYD Talk Show. Talk show, boa. Mas aqui, uma coisa que eu carrego muito comigo é o seguinte, cara. Existem pessoas, cara, que elas estão tentando curtir algo que elas nunca construíram. E eu observei isso, tipo assim, na minha caminhada com os jovens, com as pessoas. E eu não sei se a galera percebeu, mas aqui os cara que já são casados, já estão com a vida resolvida. E eu tô representando o público dos solteiros. Vida o quê? Vida resolvida, entre aspas, entendeu? A vida é um casamento bonito, gente. Casamento inspirador. Ó, filho chegando. Filho desse cara que maravilhoso. Amém. Então, tipo assim, são pessoas em quem você pode olhar e ver fruto, entendeu? Então são pessoas que têm muita propriedade pra falar. Eu tô aqui pra poder representar um pouco o público dos solteiros. E uma coisa que eu carrego comigo é o seguinte, cara. Qual o Instagram? O Instagram? Underline, Kennedy Júnior, underline. Não, mas depois dessa risadinha se comprometeu de novo. O cara teve 2 chances e falhou, velho. 2 chances. Ele falou Instagram. Porra, não, velho. É porque eu já entendi a intenção do Vitão na hora. Ai, meu Deus. Essa também vai pro corte, quer dizer, tirar do episódio, né? Porque senão vai ficar complicado isso aí, velho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa que eu comecei a carregar comigo, a minha mente ela virou o dia que eu entendi isso, sabe? Eu vi a grande maioria das pessoas da minha idade, principalmente os homens, eu vou tocar no que você falou sobre os homens, sabe? Entre os 20 e 30 anos, eles querendo viver coisas que eles ainda não construíram. Aí sabe o que acontece? O cara tenta viver um monte de coisa que ele não construiu da idade, vamos lá, dos 18 até os 30. Aí quando chega nos 30, ele vai descobrir que ele não construiu nada. E aí dos 30 em diante, ele vai começar a construir para quando ele chegar nos 60, ele começar a usufruir do que ele construiu com 30, só que quando ele tiver com 60, ele já vai estar fraco demais, ele já não vai ter mais o mesmo vigor para poder aproveitar tudo aquilo que ele construiu. Então, se ele tivesse construído dos 18 aos 30, ele estaria nos 30 com algo construído para poder viver com todo o vigor que ele tem ainda da juventude, dos 30 aos 60. Então, chega aquele monte de homem de 30 anos de idade na pós-adolescência, ou na pré-adolescência, eu não sei, que de repente acorda e descobre, pô, velho, eu tenho que acordar aqui. Então, tipo, eu acredito, velho, que quando a gente fala de relacionamento, por isso que as mulheres, igual você falou, elas às vezes elas estão um step à frente, cara. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Lá no Brasil, cara, durante um tempo, eu liderava uma sala onde a gente fazia estudo bíblico, mas não era estudo bíblico. O que a gente fazia? A gente selecionava alguns livros e a gente fazia uma leitura em conjunto, sabe? Tipo assim. E a gente fazia era como se fosse, eu vou dar um nome aqui bem nada a ver, mas era como se fosse um clube do livro, entre aspas. E ali a gente debatia algumas coisas sobre os livros que a gente lia, sabe? A gente falava algumas coisas a respeito do livro, o que a gente entendeu, a gente trocava ideias e conceitos. E, cara, eu vou te falar, mano, era numa quinta-feira, 10h30 da noite, e eu abria lá, velho, às vezes tinha 10, 12 meninas, e eu, cara. 10, 12 meninas e eu. Mano. E os brother não tava lá. Online. Não, era tudo no Skype, tá ligado? Então, tipo assim, eu não entendia isso, cara. Às vezes até me incomodava. As meninas brincavam assim, o bendito é o fruto entre as mulheres. Porque eu tava lá. Não, é verdade, pô. E não, então aí quando a gente olha pra essa ideia da mentalidade, principalmente pra dentro do relacionamento, aí por isso que a gente vê essa dificuldade aí, Vitão. Porque o cara, ele tá vivendo com Peter Pan, né? Tá vivendo ali na terra do nunca, Neverland. né? Neverland, na terra do nunca. O cara tá ali, mas ele não percebe que, cara, mano, você tem que crescer o quanto antes possível. Isso é uma das coisas que hoje em dia no cristianismo e no mundo gospel, por isso que é tão importante trabalhar com os homens, mano. Porque se a gente não tem homem forte,
a gente já não, tem um estudioso que fala sobre isso. Ele fala que tempos fortes Isso. geram... tempos difíceis geram homens fortes. Fortes e Homens tempos fortes geram geram tempos tempos fáceis. fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Vocês querem e falar os tempos dois juntos em fracos concordância? A gente conta até 3 e aí vocês vão. É porque o Vitão tá Porque errando, fica ué. Não, ali, mas ó. é isso mesmo. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. E tipo, eu creio que hoje Fala a gente... de novo pra poder dar um corte. Vai, fala de novo, pausadamente, bem bonitinho. Não, brincadeira. Continua. Não, Você crê que hoje... eu creio que hoje a gente tá nesses tempos fáceis, tá ligado? Onde homens fortes do passado criaram aqui uma plataforma pra nós. E hoje a gente tá vivendo um tempo que, mano, tá aqui, ó. Cara, eu tenho essa sensação. Eu tinha até medo de compartilhar das pessoas falarem assim, não, o que esse cara tá falando, mas eu tenho essa sensação. E assim, você se prepare, porque o que tá por vir, então, vai ser tempos difíceis. Exato. Entendeu? E que vai ter que gerar homens fortes. Sim. Aí, Zion, se cuida aí, eu tô brincando. Tá ligado? Seguindo esse raciocínio, eu vi um post há um tempo atrás que dizia isso, né? Um cara falando, né? O meu avô andava de camelo, meu pai andava de BMW, hoje eu ando de Mustang. Né? O meu filho vai andar, sei lá, de Lamborghini, mas o meu neto vai andar de camelo de novo. É basicamente essa mesma coisa essa que roda, né? que a gente tá falando. Mas junto naquilo que vocês falaram também, eu acredito muito sobre a questão de trazer esse contexto de hombridade para o homem se tornar cada vez mais homem, né? Para a mulher também se tornar cada vez mais mulher. A gente vê hoje na sociedade valores invertidos, papéis invertidos, né? Eu acho que esse não é o ambiente pra gente falar disso agora, porque senão a gente vai... vai ser um outro tema, né? Polemizar por uma forma que talvez não seja a proposta desse episódio hoje. Estão falando sobre a incompatibilidade de propósito e também vamos entrar, se dentro do possível, na parte do julgo desigual, que é muito importante naquilo que ele tá falando. É o próximo da lista. Só que, por exemplo, eu acredito muito que a gente tem que ter esse cuidado também. Eu acredito muito que o homem precisa se tornar cada vez mais homem, o homem precisa assumir o seu papel. A verdade, como você falou, se não tiver homens fortes, homens estabelecidos, homens entendendo o seu papel, a sociedade vai faltar referência. Não é porque o homem ele é melhor do que a mulher, não é sobre isso, mas uma coisa que nós precisamos entender é que dentro do plano divino de Deus existem papéis muito bem definidos. Exato. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas existem papéis muito bem definidos. Tanto o papel da mulher, que é onde a plataforma dela, onde ela vai ser a mulher e o homem provavelmente não vai fazer aquilo, é a plataforma dela que Deus desenvolveu para a mulher, como a plataforma do homem que Deus desenvolveu para o homem. Toda vez que o homem quiser fazer o papel da mulher e a mulher fazer o papel do homem, vai desestruturar, Exato. vamos dizer assim, o fluxo da criação que Deus fez. Então, precisa ter esse bastante entendimento. E é isso, por isso que eu trouxe que eu acho que os papéis se inverteram, tá ligado? Sim, só que o que acontece? A gente precisa entender que os papéis se inverteram, porque, na minha opinião, um pouco da criação se inverteu. Sim. Por exemplo, é muito, muito tranquilo, às vezes é muito fácil para nós, e eu sempre defendo essa questão de cosmovisão, né? De como a pessoa ela é formada, porque a gente pode ofender sem querer e causar bloqueios emocionais em pessoas simplesmente pela nossa falta de conhecimento sobre a vida do outro. Eu não conheço a história do outro, eu não sei o que o outro passou. Eu posso falar conceitos, mas aquele conceito pode ter um impacto completamente diferente na vida de uma pessoa. Hoje, talvez a gente fale, tem homens de 20, 30 anos, 40 anos que vivem como adolescente. Óbvio, ele precisa interromper esse percurso, encontrar o percurso dele e se tornar o que ele precisa ser. Mas, de repente, o cara foi formado dessa forma, ele foi criado dessa forma, o contexto dele apontou para aquilo. Para ele, infelizmente, ele acredita que aquele é o jeito de viver, aquele é a verdade dele. Vem toda uma criação, vem todo um sistema. Por isso que voltamos um pouquinho antes, e isso é interessante falar. Agora eu vou ser pai, você vai ser pai. O nosso papel como pai, como mãe, ele é extremamente importante na formação da criança, porque vai apontar como essa pessoa vai ver em relação à vida. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Eu acredito muito que... não sei se cientificamente isso tem impacto, mas talvez eu acredito que sim, pela questão hormonal e tudo mais, e até mesmo de desenvolvimento, mas eu acho que a menina, ela se desenvolve mais, ela tem mais interesse que o homem, justamente porque, não vou dizer que a vida dela é mais difícil que o homem, não vou falar dessa forma, mas se nós formos olhar pela própria história, né, a vida do homem, em algum contexto, sempre foi um pouquinho mais fácil que a da mulher. Vamos ser sinceros, não tô falando de feminismo agora, machismo, proteção de um lado, de outro, não é sobre isso. Mas porque, vamos entender a história, o homem sempre teve um pouco mais de liberdade.
Só que é aquele negócio, cara, a liberdade, ela tem que ser um fator positivo que te apoie a crescer. Você tem liberdade, você tem vazão para construir algo mais. Agora, se você não souber a sua liberdade, ela pode ser um fator que jogue contra você. Então, muitas vezes a mulher, ela teve que se reinventar, a mulher teve que crescer, ela teve que entender que ela tinha que fazer o corre dela, em vários aspectos. Falando agora num contexto de evolução de humanidade, né? Porque se tivesse tudo certinho desde o princípio, cara, não tava tudo no lugar. Então, acho que a mulher, ela teve esse senso de evolução. E o homem já não, ele já teve mais senso, por ele querer de uma certa forma ter um pouco mais de liberdade, ter um pouco mais de flexibilidade em alguns aspectos, ele usa isso para construir aquilo que ele quer, não daquilo que ele precisa construir. Então, quando você falou, pô, o homem tem que promover as coisas pra casa, tem que ser o provedor, e eu concordo com isso. E talvez o cara que tá ouvindo tá falando assim, para, mano. Eu vou ter que então me sacrificar e trabalhar porque eu tenho que prover pra minha casa. A verdade é, se o cara tem essa mentalidade que eu tô falando agora, é porque ele nunca foi ensinado desde pequeno, ou ele não teve uma visão de mundo que aponta pra ele sobre o papel que ele tem dentro de uma sociedade. Ele tem o papel, o homem, como ser o norteador, como ser o líder da sua casa, o líder da direcionamento. Né? E quando a mulher fala assim, quando você falou, a mulher quer saber, meu irmão, do que você vai promover para ela, não é só sobre dinheiro, porque a menina que pensa apenas no teu bolso, ela já também não tem a cabeça no lugar certo também. Sim. Talvez uma mulher olhe e fale assim, mas peraí, eu não quero ser dependente de nenhum homem e tal, eu gosto de fazer minhas paradas e tudo mais. Não, tudo bem, você pode ter o seu trabalho, você pode ter o seu salário, você pode ser uma mulher, de uma certa forma, uma mulher que tem um grande prestígio no meio organizacional, você pode ser uma mulher com seus títulos e tudo mais, mas eu duvido que mesmo você sendo uma mulher assim tão forte, eu duvido que você não vai querer chegar em casa, pô, e ter o seu marido pra te dar um abraço, sabe? Pra se sentir amada, acho que era pra se sentir lado pertencente. da provisão é isso, engloba amor, exato, engloba, tá ligado? A proteção. Segurança até mesmo emocional. sexo, viu, gente? Até mesmo sexo, mano. Exato. Os homens têm que andar bem, né, velho? Porque senão... Não, mulher, mano, sai chegar fora, junto, né? Tem que chegar junto. Mas isso é uma parte mais lá pra frente. Mas o que eu tô falando sobre isso? O que acontece? Pra gente ver que estão valores, criação, e pra não falar assim, pô, John, tu que tá querendo promover com isso? Porque valores e princípios, pela falta de conhecimento de quem eu sou e pela falta do qual é o meu papel, do motivo pelo qual fui criado dentro de um plano inteiro, os papéis são invertidos. Hoje, o homem, ele degradou, de algum sentido, a sua fase de crescimento, ele cresce de uma forma mais lenta, ou às vezes não cresce. A mulher, ela teve que se adaptar e ela cresce mais rápido, e por isso cada vez mais as mulheres tendem a correr um pouco mais no tempo, pela inversão dos valores. O homem já quer ser mais agora, dono de si próprio, porque muito tempo, talvez, ele entendeu na cabeça dele que ele tinha que cuidar de todo mundo. A mulher fala assim, não, mas eu não preciso depender de ninguém, eu tenho que fazer minha própria vida. E aí que começa a buscar parceiros, começa a buscar relacionamentos, não por propósito, por amor, ou até mesmo por vamos dizer assim, por compatibilidade de propósito, ou por aliança, mas começa a buscar pessoas por interesse. Sim. Que aí começa assim, pô, se eu sou completo em mim mesmo, eu vou buscar alguém que vai me entregar aquilo que eu não tenho. Exato. Eu vou fazer uma coisa que eu não quero. E aí começa a ter relacionamentos apenas por interesse, e aí começa uma desconfiguração de valores, princípio, família, cara, pessoas formam família vai formar um grupo vai formar uma sociedade vai formar uma cidade, e assim forma uma nação inteira. Então, essa questão, que o fato crucial, talvez, de incompatibilidade de gênero, como você falou, por não ter um planejamento de pequeno, médio e longo prazo, hoje não dá nada. Mas lá na frente é geracional. Tem pessoas que hoje, netos, estão colhendo frutos, infelizmente, destrutivos na sua vida e vivendo uma vida de uma forma precária, medíocre, ou não consegue fazer a sua própria família funcionar, porque está colhendo coisas que foram geradas 30, 4, 6, 10 gerações passadas, que já veio desconfigurado e ninguém consertou aquilo para hoje viver um fluxo melhor. Então, por isso que eu falo, assim, o homem que não evolui, ele precisa aprender. Nós, como igreja, precisamos cada vez mais focar nessa questão do homem, da mulher, enfim, dos seus papéis, porque é um sistema inteiro. E a gente aprendeu, infelizmente, a pensar somente no hoje e no agora. A gente não pensa mais no geracional, a gente não pensa mais no legado, a gente não pensa mais em construção, né? A nossa geração stories, é tudo em 15 segundos, é o desejo de agora ser cumprido, é o prazer de agora ser preenchido. Áudio no vez 2. Quer ver uma coisa muito clara? Vamos chegar agora para a parte mais prática, aqui na Austrália mesmo. Cara,
Tem pessoa que chega aqui na Austrália, começa a viver aqui na Austrália, e conhece alguém aqui na Austrália, parte que falo bastante Austrália para o brasileiro entender isso, porque a nossa cultura muitas vezes acontece isso. Jonathan, também isso acontece em qualquer cultura, mas eu tô falando para audiência brasileira. É interessante você trazer isso, que eu ia perguntar como eu tô funciona falando para audiência brasileira. Pô, o cara chega aqui na Austrália, tem um fator emocional que tá longe da família, tá longe de tudo. Aqui, querendo ou não, um pouco mais liberal, algumas coisas, alguns acessos é um pouco mais fácil. Conhece alguém, dá um sorriso que mostra 3 ou 4 dentes a mais, o cara fala assim, me apaixonei. Cara, essa pessoa tá pra mim. A pessoa vai lá e se entrega. Meu irmão, aqui o cara dormiu 1 dia, 2 dias com a menina, ou a menina com o menino, bora dividir um AP junto, vamos se juntar, pagar o rent que se torna mais barato, dá 2, 3 meses, tá casado com a pessoa, mano. Se entrou num relacionamento, uma ligação emocional. Tá casado não, forte. tá morando junto, né? Tô casado. Mas na mente. Eu falo assim, tá casado em termos, o cara criou uma conexão e um relacionamento. Não estamos nem falando do casamento que isso gera espiritualmente falando. Tô falando da questão assim, o cara se comprometeu num relacionamento que ele nem sabe como é e nunca viveu. Em 2, 3 semanas, esse cara já trouxe alguém pra casa dele, ou a menina trouxe o cara pra casa dela. Ele se comprometeu a um relacionamento que ele nem conhece verdadeiramente quem ele está se tornando nessa nova terra, nesse novo lugar que ele veio. Não tem planejamento, não tem propósito, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está construindo, não sabe como vai ser a vida, não sabe se vai ficar na Austrália, não sabe. O cara não sabe de nada. É um ser existente na Terra. E a outra pessoa também. É verdade. E aí se juntam. E acho que agora, pô, mano, vamos trabalhar o dia inteiro, ganhar $100, $200, se encontra de noite, vive uma vida de filme. Irmão, eu já vi, eu tô aqui há 7 anos na Austrália. Vai fazer 7 esse ano. Mano, sem brincadeira. Pessoas que passaram sobre a minha vida, na minha vida, assim, que foram amigos meus, casais, legal, tal. Uns 6 ou 7 se separaram, assim, na minha frente, mano. Por realmente... Vem até mesmo, eu vou te falar, até mesmo vem junto do Brasil, mano. Sim. Vem junto do Brasil ali, namorando, pá. Chegar lá. Vem junto do Brasil com plano junto, né? Plano junto, tal, pá. Chega aqui, meu irmão, pá, mano. Aí se vislumbra, dinheiro, tal, trabalho. Mas eu ia falar... A rotina, mano. Às vezes não é nem a rotina, então. Vou te falar a verdade aqui. Aí a pessoa chega e começa vamos dar nesse contexto das pessoas que se encontram aqui pra chegar nessa. Aí se encontram aqui, começa a ter esse relacionamento, aí vive uma vida de cinema, de filme... E aí tá tudo muito lindo. Mano, enquanto tu tem o job tá lindo. Enquanto o dinheiro tá na conta, tá lindo. Enquanto tu tá pagando a tua parte do rent, tá lindo. Começa a ter conflito. Pô, esse dinheiro, essa semana eu não consegui fazer dinheiro suficiente pra pagar minha parte do rent. Você pode completar? Pô, não sou teu pai, não sou tua mãe, não vou te pagar, não sei o quê. Começa a meter os conflitos. Começa o financeiro. Depois já começa os conflitos emocionais, que começa a ter um pouco mais de intimidade, conhecer a verdadeira pessoa e... não era o que verdadeiramente eu tava achando que era. Só que, poxa, como é que eu vou interromper agora? Tem um contrato de uma casa, tem não sei o que, não sei o que. Aí você acaba ficando num casamento, entre aspas, num relacionamento preso a coisas que nunca foi a tua vontade de ficar. Você se colocou nessa situação. Tem esse caso aqui, nós já conhecemos situações que nós passamos e as pessoas chegarem falando, poxa, agora o que eu faço? Eu não aguento mais ir, mas também não tem pra onde correr. Tem esse passo. Tem o segundo passo que é esse, as pessoas vêm do Brasil. Lá no Brasil... nos amávamos, aquela maravilhosa paixão e tal, chega aqui na Austrália, começa a viver juntos alguns meses, começa a entrar dólar, começa a ter mais oportunidade, começa a olhar um pouquinho mais pro lado e começa, eu acho que eu já não te amo tanto, não te quero tanto e vou se separar. É uma frase muito famosa que diz, quer conhecer verdadeiramente um homem, dá poder para ele. Aqui você vai ter dinheiro, aqui você vai ter oportunidade, aqui você vai ter coisas mais, talvez oportunidades e opções que você não tinha no Brasil. Isso revela verdadeiramente o seu caráter. Posso falar uma coisa, só um parênteses em relação a isso? A cultura judaica, o judeu, quando ele vai fazer um negócio com você... percebeu. Quando o judeu vai fazer um negócio com você, vamos falando de um negócio grande, que envolve bastante dinheiro. Ele vai investigar a sua vida. E se você for um judeu separado, que enfim... traiu sua mulher, se ele fecha negócio contigo. Se descobrir que você traiu sua mulher, ele não vai fechar negócio com você. Porque se você traiu a pessoa que você mais ama, você não vai trair ele. Imagina só. É bem isso, entendeu? Então, assim, é o caráter. Aí que vai entrar o caráter, entendeu? Exatamente. E aí, então, a pessoa se coloca nessa situação aqui, aí que na Austrália se vislumbra, separa. Poxa, Jonathan, tá aqui o que isso quer dizer com aquilo que nós estamos falando aqui? É que, de novo, começa na primeira fala que eu dei aqui. Isso gera
um impacto gigantesco num sistema inteiro. Envolve famílias, envolve você. Tem pessoas que estão presas a um relacionamento até hoje. Nunca foi por aliança, por amor, mas foi talvez por costume, por conveniência, ou por não saber como fazer para sair fora. Exato. Ou por medo de interromper, porque tá ruim contigo, mas vai ficar pior sem você. E a pessoa cria essa crença limitante na cabeça dela e vai se colocando talvez num lugar de cativeiro por uma vida inteira. Quantos relacionamentos a gente olha para as pessoas vêm conversar com a gente e você fala, putz, mano, não tem nada a ver, irmão. Você tá vendo um troço que nunca foi sua realidade, é latente no seu rosto. Tem pessoas que, cara, exalam a tristeza amorosa ali naquilo que vive. Não é porque a outra pessoa, o par é ruim, não. É porque não é congruente, não tem compatibilidade, não estão correndo na mesma velocidade ou no mesmo pace, não estão juntos, sabe? Mas fala assim, poxa, mas eu prefiro ficar aqui porque se eu tiver que mudar tudo, ou sair daqui, ou fazer tudo de novo, vai ser bem pior. Você não sabe, você nunca fez isso, sabe? Então, eu acho que, pra gente poder ir pra outra parte, eu acho que incompatibilidade de propósito sempre há de existir quando verdadeiramente você não tem um conhecimento claro, como nós falamos, de quem você é. Principalmente se você não é cristão, é muito difícil você ter uma verdadeira, né, clareza sobre todas essas coisas, mas existem pessoas que são muito disciplinadas, existem pessoas que são condicionadas, sim, que sabem quem treinam, que tem discernimento, que sabe o que quer e sim conseguem criar relacionamentos que são... vamos dizer assim, que faz sentido com aquilo que aquela pessoa está vivendo, sendo, e o propósito que ela escolheu para ela. Se é o propósito que Deus escolheu para ela ou não, aí é outra história, mas vamos dizer assim, o caminho que ela escolheu para ela, entendeu que precisava de alguém para caminhar do lado dela e deu um relacionamento bom, uma aliança terrena bom, um tem casamento caráter, bom, né? Foi formado tem caráter, tem integridade, veio de uma família boa e tudo mais. Então, e funciona. Tem gente que não é crente e é mais crente de quem é crente. Tem comportamentos. Comportamentos, exato. Comportamentos. Cara, e assim, só pra gente poder mover pra próxima, né? Pro próximo ponto aqui do podcast, eu queria muito só, tipo, meio que fazer igual a gente falou que muita coisa pra pessoa que não é cristã, né, cara? E assim, eu acho que isso é um step muito importante pra quem é cristão. Cara, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte. Não. O que foi? O horário? Não, eu tô preparado. Hoje pode ser uns 3 horas de podcast, cara. Mano, você tá on fire, 3 horas de podcast que aqui, eu gosto desses assuntos. Eu gosto dessas coisas, eu gosto dessas coisas. Bem aqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara. Pro cara que é cristão, é extremamente importante, cara. A gente falou aqui que se o cara é cristão, ele vai entrar num relacionamento, tá? Que tem propósito e tudo mais, ele vai perceber isso, aquilo, outro. E a menina da mesma forma, legal, cara. Só que ainda assim a gente vai ver situações em que existem dois cristãos que eles vão acabar ali, entrando ali em um relacionamento que vai dar uma incompatibilidade de propósito e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Eu acho que se você está indo nesse rumo, se você percebe que isso está acontecendo, cara, dá um step back e olha para trás. Porque talvez você está falando que você é cristão por um título. Porque o que eu quero te dizer é o seguinte. Se você realmente está vivendo uma vida de cristão, é impossível você não entrar num relacionamento, você entrar em um relacionamento e não observar, cara, comportamento, sabe? Não conversar, não entender, sabe? Não buscar se desenvolver com aquela pessoa. Se você está só carregando o título de cristão e querendo entrar dentro de um relacionamento, cara, isso está errado, vai dar muito errado no final. E o lugar onde você corrige isso é voltando para a base. Como é que está o seu evangelho? Como é que está a sua vida de cristianismo? E avaliando as intenções do coração, exatamente, né? Até mesmo porque, velho, tem muito nego aí que tá nessa ideia de que, tipo, o auge da intimidade vem no momento que você quer, mas o auge da intimidade só vem quando você tem o auge do compromisso com a pessoa. Sim. É uma questão de responsabilidade emocional com a outra pessoa e com você mesmo. E aí, por isso que volta no que o Vitão falou. Velho, casamento não é pra menino. Casamento não é pra criança. Tem texto bíblico pra isso. A gente tava lendo aqui, né? Mateus. Enfim, vamos... Mateus capítulo 4, vamos deixar o texto pra galera. Texto bíblico, Mateus. E bora, vamos mover. Aí, você lê o livro de Mateus inteiro, aí quando você achar essa parte, você para. 22? Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Você vai lá ler tudo e você vai ver que Jesus... Eu acho que vale até a pena ler pra galera, né, ô Jonathan? Eu acho que vale a pena. Vamos ler? Rapidinho. Vamos ler o quê? Nós vamos ler junto, assim? 1, 2, 3. Não. A gente deixa lá. Mas... Você quer ler?
Posso ler? Vai, lê tu aí. Lê tu, vai. Bom, basicamente, só para poder trazer um contexto, né? Porque para poder trazer a questão do texto, eu até preciso de um contexto do texto. Pô, né? velho. Na verdade, estavam indagando Jesus sobre a respeito do Sim, divórcio, né? Quem podia exatamente, divorciar ou não podia divorciar. E Jesus estava dando as diretrizes sobre a questão do divórcio. Porque, como o Vitão mesmo falou, o casamento ele é uma aliança e a aliança ela não foi feita para ser desfeita. Né? Então, quando eles perguntam Jesus quem pode divorciar ou em qual motivo pode divorciar, Jesus exorta falando, ó, um verdadeiro motivo de divórcio, caso exista, só pode ser feito caso haja imoralidade sexual, adultério, né? Infidelidade, trazendo para os dias de hoje dentro de um casamento. E aí, você vai falar alguma coisa? Não. E aí os discípulos de Jesus falam assim, poxa, se essas são as únicas circunstâncias de um casamento, então... Pra que eu vou casar, então? Por causa da mentalidade que eles tinham de, por exemplo, talvez cultura, não ter várias mulheres, ou poder fazer o que eu quiser e tudo mais, enfim. Issue de coração, que aquilo que nós falamos do coração não estava no lugar certo. E aí, então Jesus ele chega pra eles e diz, olha, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, nem todos têm a condição de entender o verdadeiro real motivo de um casamento. Somente aqueles a quem isso é dado, somente a quem é dado essa dádiva de se casar. Ele está falando, alguns são os eunucos porque nasceram assim, estéreos, né? Porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Ele está falando naquela questão da própria circuncisão e tudo mais, enfim. Dentro de um contexto de ser feito pelos homens castrados, enfim. Sim. E outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, como Paulo, que escolheu o celibato, de simplesmente ele ouvir uma palavra direcionada de Deus e não quero ter um relacionamento, eu quero viver direto para isso. E aí Jesus fala, quem puder aceitar essa realidade, aceite. Esse é o texto que você estava falando, né? Exato. Quem puder aceitar, ou seja, o que ele está falando então, Jesus aqui está falando que o casamento não é para todo mundo. Verdadeiramente é isso que ele está falando mesmo. Porque ele está falando, então quer dizer que eu não posso casar. Não, você pode casar. Ele está falando aqui que nem todos estão com amadurecimento para poder viver essa realidade. Você recebe essa dádiva de Deus de poder casar quando você está no lugar adepto e pronto para receber isso. É como o issue de maturidade. Tem coisa, por exemplo, você só pode dirigir com, sei lá, que não está 16 anos, mas com 18 anos, porque você chegou, entre aspas, você deveria ter chegado a uma maturidade para tal, você só pode viver tal coisa quando você completa tais coisas. É basicamente uma recompensa por você ter chegado num nível, num desenvolvimento necessário. Que Jesus está falando que, cara, poxa, o casamento é tão importante, tão sagrado, que não é dado para todo mundo, é só para aqueles que verdadeiramente podem viver essa realidade. Pô, Jonathan, mas nós estamos falando assim, tem um monte de pessoas aí no mundo inteiro que casa. Aí agora é o polêmico da parada. E que Deus abençoe a sua vida. Tem um monte de pessoa aí que casa e tudo mais. E aí, quer dizer que essas pessoas não são abençoadas por Deus? Quer dizer que esses casamentos não são abençoados por Deus? Primeiro de tudo, eu não sou Deus para te dizer isso. Eu não sei, somente Deus sabe. Existe a graça comum do Senhor sobre a humanidade, enfim, né? Tudo bem. Mas a verdade é que, de novo, como o Vitão falou, o casamento é para adulto, para pessoas que têm maturidade para tal. Você pode se casar com alguém por decisão sua, por querer seu, ou por talvez impulso seu, ou você pode ser casado com outro alguém, sendo movido por um propósito e por construção de algo que verdadeiramente é real e faz, de fato, sentido. Porque também, vamos dar sinceridade, até mesmo dentro do meio cristão, não podemos negar isso. Tem pessoas que desesperadamente quer casar porque quer desfrutar do benefício da relação sexual. Tem pessoa que fala assim, não, mas tem que casar muito rápido. Eu acho que não existe velocidade para você casar com alguém. Existe alinhamento de propósito, a confirmação do Senhor dentro daquilo que você se tornou para estar com outra pessoa, mas não somente pelo benefício de uma relação sexual. Porque a relação sexual ela não é o fim, meu irmão. Ela é uma dádiva e um presente que Deus deu para você desfrutar com o seu parceiro ou a sua parceira dentro de uma aliança que você fez. Basicamente por você ter sido amadurecido, por você entender o propósito do casamento e da família e por você assumir esse papel de aliança e cumprir o que você está sendo chamado para cumprir nessa função familiar. Eu estou te dando aqui um bônus que é o maior prazer que o ser humano pode sentir para você viver com a sua esposa ou com o seu marido e através disso você ter a oportunidade de gerar vida. Porque no fim das contas, de 100% do tempo que você passar com essa pessoa na sua vida, talvez 10% seja o tempo que você vai passar tendo relação sexual. Sendo um retorno, um ROI muito alto, né? Zoeira. Não, mas enfim, dentro desse contexto que você falou, sabe? Eu acho que
Era isso mesmo, era exatamente foi isso. importante trazer esse papel, assim, sabe? E aí tá, voltamos então. Você ia falar sobre. Não, eu só queria que a gente finalizasse agora, a gente trouxe a definição pra galera a respeito de incompatibilidade de propósito. Em alguns momentos das falas de vocês utilizaram a expressão julgo desigual. E tem muita gente que tem dificuldade de entender o que realmente é o julgo desigual. Sabe? Então, tipo assim, eu queria que a gente definisse para as pessoas aqui o que é o julgo desigual, porque no final das contas, para quem não é cristão, vai falar assim, pô, isso não faz sentido para mim. E de fato, cara, o julgo desigual, pelo que a gente entende, ele vai estar presente dentro da vida do cristão. Então, tipo assim, eu acho que é importante, porque eu acredito que tem muito jovem ou muita pessoa que vai entrar num casamento que não sabe o que é o julgo desigual. Talvez essa definição para essas pessoas faça muito sentido aqui nessa mesa. Tá. Eu acredito. Eu só vou explicar o que é jugo. Então, primeiro, que eu acho que vai dar mais clareza para todo mundo, porque o jugo é um pedaço de madeira que vai no boi. E o boi ele pega para arar a terra, aquele aparelho, né? O jugo, né? É a parte que vai nas costas. Vai nas costas do boi. Como se fosse a direção do boi ali. E se aquilo, o volante do boi. E se aquilo tiver desigual, no caso, a terra vai ser arada irregularmente. E a plantação, enfim, não pode ser que seja desestruturada. Em adição, se tiver desregulado, acaba que um animal puxa mais do que o outro. Então, um faz mais força que o outro e desgasta muito mais. Desgasta mais o outro, verdade. Então, trazendo essa analogia para um casamento ou para um relacionamento, é basicamente isso aí, cara. Um tá com toda a carga e o outro está, assim, mais com a carga um pouco mais leve, entendeu? Cara, isso acontece nos relacionamentos. Isso, na verdade, é mais comum do que a gente pensa. Mas não pode ser normal. Sim. Com certeza. Entendeu? É comum, acontece, a gente tem recorrência, mas não pode ser normal. Então, assim, cara, por exemplo, vamos dar alguns pequenos exemplos, vai. O homem tá lá ralando. E a mulher tá... Vamos trazer pro contexto Austrália, melhor. Eu acho que é até melhor. O cara tá ralando e a mulher tá estudando. Beleza? Porque aqui, pra quem tá do Brasil, quando você vem em casal, praticamente um tem que estudar. E dependendo daquilo que você estuda, você tem que passar um bom tempo estudando. E é difícil você arrumar um trabalho. Você vai arrumar um bico ou outro. Mas de um trabalho mesmo é difícil. Sendo que legalmente você só pode trabalhar quem estuda 20 horas. 20 horas, exatamente. Até que hoje mudou, enfim, mas não vale a pena entrar, mas mudou a lei hoje. Mas mudou por causa do Covid, mas enfim. Vai voltar provavelmente. Aí, o que acontece é o seguinte, a pessoa ela estuda, ela se dedica para o estudo e o marido estava lá trabalhando. Eu, particularmente, eu já vi pessoas, um julgo desigual nesse lado, onde o cara tava pagando a faculdade da esposa. Pô, a esposa não trabalhava assim, zero, se dedicava full time, tal, pros estudos e tal. Só que, cara, chega um momento onde, além dela desfrutar daquilo que ele estava oferecendo, provendo, havia reclamação, havia, sabe, tipo... Cobrança. Pô, você entende? Havia... desfrute, talvez? Desprezo, mano. Desprezo também, mas desfrute que eu digo, de repente, sei lá, curtindo enquanto o cara tá trampando. Exato. Então, assim, aí acaba que desgasta a pessoa, entendeu? Esse na minha opinião, assim, talvez seja um exemplo de julgo desigual que possa acontecer. Sim. Entendeu? Concordo plenamente, mas agora vamos pra gente poder também trazer pro nosso contexto e pro nosso público, nutrindo e tudo mais, a sua visão dentro do julgo desigual de um casamento entre um cristão e um não cristão. Tá. Qual é a sua visão dentro disso? Por que é tão importante para nós, como cristãos, preservarmos, vamos dizer assim, a nossa fé e os nossos princípios e valores e serem refletidos dentro de um casamento, sendo que, como nós falamos, é o primeiro ministério, aquilo que Deus, a primeira aliança que Deus fez entre nós e o homem, porque isso é tão importante. Porque é importante também nós falarmos sobre isso agora nesse contexto, porque a gente já experienciou, a gente
experiencia e conhece, né, contextos onde isso acontece e aonde traz, de novo, novamente, muito traumas, mas mais do que traumas, geram impactos espirituais e até mesmo no relacionamento dessas pessoas com Deus e interrompe o percurso de crescimento e cumprimento de propósito da própria vida dessas pessoas que são cristãs e escolhem casar ou namorar com pessoas que não são cristãs ou não compartilham da mesma fé e acabam, então, não vivendo o que deveriam viver com Deus. A sua visão sobre esse julgo desigual e o que você acredita sobre isso? O que você acha sobre isso? De pessoas que não são cristãs e casam com pessoas. Vamos contar, pessoas que são cristãs. São cristãs e casam com pessoas não cristãs. Ou namoram, enfim. Cara, assim, você fez uma escolha, tá ligado? Você fez uma escolha. Acredito eu que tanto vice-versa, tá? Tanto a pessoa cristã, ela não pode colocar uma carga em cima da pessoa que você escolheu estar do lado, que você já casou com essa pessoa, que você já criou um relacionamento com ela, já criou uma casa com ela. Cara, não tem como você colocar uma carga sobre ela e empurrar o evangelho goela abaixo, meu irmão. Você entende? Não tem como você chegar pra ela e falar assim, vai sim na igreja. Tu vai pra igreja, tá ligado? Não quero saber. Eu vou te converter. Tipo, mano, sabe, domingo é dia de igreja, você vai comigo. E sabe, e aí aquele turno de intercessão, e pá, e xaramaná, e aí pá, babá, e chama as meninas, as canelas de fogo lá em casa. E, cara, glória a Deus por tudo que você tá fazendo pra converter essa pessoa, mas talvez toma cuidado com a carga que você tá pondo em cima dela, entendeu? Porque, cara, a conversão, a transformação vem de Jesus, mano. Entendeu? A gente tá aqui pra realmente entregar o nosso coração a ele e ele vai fazer, sabe? A gente vai tá regando, cara, mas ele dá o crescimento, independente, e ele dá a colheita. Nós somos somente lavradores, né? Cultivadores. Então, assim, toma cuidado, você cristão que casou com essa pessoa, pra não afastar mais do que atrair, entendeu? Desculpa, pode Mas aí tem outro lado, eu quero pôr o outro lado também agora. Porque assim, aí ao mesmo tempo nós temos a pessoa que ela é a não cristã, só que, cara, e aí tá você aqui, né? E aí a pessoa te cobrando, né? Você vai na igreja de novo, vai me deixar sozinho? Pô, você tem lá o GC, né? Vai me deixar sozinho? Pô, cara, isso aí vai ter que ser um acordo muito mútuo, mano. Algo muito alinhado pra você também não ficar na sua mente, na sua vida com Deus, não virar um peso, mano. Paulo, Tá ele ligado? trata isso em Coríntios. Ele fala a trata. respeito de que a mulher seja o exemplo, né? Exato. Já aconteceu, já foi, já casou. Não só a mulher, mas o homem também, vice-versa. Que ele seja o exemplo. E ser o exemplo, eu acho que é o que vai causar esse maior conflito, né? Que você tá falando, Sim. sabe? E outra, de encarar isso. E outra, Kennedy, a gente tem que tomar muito cuidado da gente não querer cobrar a vida de quem tá morto. Sim, Você com entende? certeza. Porque assim, a partir do momento também, beleza, você, cara, casou com uma pessoa que não é crente, mas, pô, meu irmão, como é que você quer cobrar a vida, sendo que ela ainda não foram abertos os olhos dela espiritual, não foram abertos o coração espiritual dela? Ore para isso, sabe? Ore. Se você tá com essa pessoa, interceda por essa pessoa, que os olhos dela se abram, que os ouvidos também se abram. Porque, cara, querendo ou não, Jesus ele veio aqui pra realmente nos entregar, mano, a vida eterna pra todo mundo um potencial na mão de Deus, cara. A gente tem que entender isso. Então, assim, não desista, sabe? Só que, assim, toma cuidado pra também não colocar um peso onde, poxa, eu sempre pensei isso, assim, sabe? Cara, como é que a gente pode cobrar algo de alguém que ainda não conhece, entendeu? E isso é uma coisa que acontece especificamente com quem é cristão. Por quê? Eu vou falar. Cara, o nosso Deus, ele é um Deus extremamente exclusivista, cara. Ele quer a gente de uma forma muito próxima, sabe? Ele não quer dividir a gente com mais nada. E o fato da gente viver esse evangelho, sabe? Da gente viver... Inclusivo? Não, exclusivista. Tá. Ele é exclusivista. Tipo, ele nos quer exclusivamente pra ele. Ele é Sim. inclusivo porque ele quer todos, mas exclusivo que é só pra ele. Porque Sim. eu falo assim, ele é inclusivo porque ele quer todo mundo, mas ele é exclusivo em relação a você, porque ele quer você de uma forma completa.
E o fato da gente entender isso faz com que a gente queira mostrar pro outro. E sabe, cara, não, você tem que querer esse Deus. Pra quem é cristão e tá dentro dessa situação, você tem que querer esse Deus, não tem como você fazer isso, você tem que fazer isso, é assim, por quê? Porque a gente foi tocado por esse amor, e o fato da gente não ter essas medidas, esses níveis bem definidos dentro da gente, faz com que a gente coloque uma carga emocional em cima da cobrança, baseado no que a gente quer. E não no que Deus quer. Não estou dizendo que Deus não quer a vida daquela pessoa. Ele quer, mas Ele quer no tempo dele e do jeito dele. Então, por isso que eu estou falando que é bem interessante a pessoa pensar nessas medidas de o que eu vou fazer para poder ser o exemplo, sabe? Não é virar pro cara e falar assim, cara, mas todo dia você quer beber, todo dia é isso, aquilo outro, você tem que ir para a igreja, sua vida não muda, sabe? Esse tipo de coisa. Cara, tem que saber até que ponto você vai para poder, ao invés de repelir a pessoa, você tem que atrair ela. Eu acho que é tudo uma questão de construção, na verdade, de entendimento do todo. Por que o John tá falando dessa maneira? Porque na minha cabeça, hoje, e eu quero dizer isso pra você, quando eu não era cristão, essas coisas, elas realmente não faziam sentido muito, e eu não era claro pra mim. Então, por exemplo, talvez você, sendo sincero, você escute nós falando dessa forma, e talvez você... conheceu a gente antes de Jesus, ou fala, poxa, mas... muito né? forte, né? Esses caras estão querendo ser moralista demais agora os pra caras cima estão da querendo, gente. né? Enfim, mas glória a Deus, porque Jesus, ele realmente nos purifica, nos renova e muda toda a nossa realidade, a nossa história, né? E glória a Deus por isso. Mas hoje faz muito sentido pra mim, porque primeiro de tudo, começa pelo pressuposto de que, cara, assim como você tem tanta expectativa de encontrar alguém, de ter um relacionamento feliz e saudável, de construir uma vida do lado de alguém, uma vida, sabe, intencional, uma vida amorosa, incrível, cheia de sonhos, cheia de expectativa, construir uma família, sabe, ser próspero na sua vida familiar. Assim como você tem essa expectativa, Deus tem tanto quanto essa expectativa de te dar isso. Começa por aí. Por quê? Porque a família, já para começar, a família é a forma com que Deus demonstra quão maravilhoso e relacional Ele é com a gente. A família, ela é um exemplo de que mostra o elo e o relacionamento perfeito, até mesmo entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de um relacionamento mútuo, um se entrega pelo outro, o outro vive, sabe, de forma intencional, um dá glória pro outro, um ama o outro. Ele fez isso entre o homem e a mulher, para com que o homem e a mulher se relacionando de forma intencional e junto com Deus, porque lá no Jardim do Éden tinha um homem, a mulher e Deus, o cordão de 3 dobras, como nós estávamos falando ali antes do episódio. Então, dentro desse relacionamento, dentro do casamento, desse triângulo ali que Deus faz, é para mostrar verdadeiramente a verdade, a realidade, a bondade de quem Deus é. E o homem e a mulher desfrute desse relacionamento e, através desse senso de família tão maravilhoso, demonstre a glória de Deus e o quão amoroso e compassivo Deus é. Isso é tão uma realidade que lá em Efésios capítulo 5, Paulo vai falar que o verdadeiro casamento é como se fosse Jesus, o homem é Jesus que se doa sacrificialmente, completamente para sua mulher, e a sua mulher é como se fosse a sua igreja, que ela respeita, entende e vive uma vida dedicada, serve o seu marido ou Jesus. Então ele mostra um elo entre Deus e o ser humano, entre o homem e a mulher, entre, sabe, Jesus e a igreja. Então, a família, o casamento é para mostrar este propósito de quem Deus é. E quando você vive aquilo que Deus realmente fez você para viver, e quando você está vivendo em família, demonstra a glória de quem Deus é, cara, certamente Deus vai abençoar você, sabe, com filhos saudáveis, com um casamento saudável, com um casamento frutífero, com uma vida frutífera, sabe, com o seu vamos dizer assim, com a sua vida emocional e de relacionamento saudável. Então você vai viver os seus maiores sonhos amorosos cumprindo o propósito que Deus trouxe para você. Agora, vamos trazer, tá, Jonathan, mas agora entendendo a figura completa. O cristão, ele precisa entender, cara, se você gosta de alguém, se você tem princípios e valores, você sabe quem você é, você certamente vai encontrar, ou você vai buscar, ou deveria buscar alguém que tem compatibilidade dos seus princípios e valores e que tem a mesma fé que você. Você precisa buscar alguém dessa forma para com que você não tenha problemas, interrupções e até mesmo como cumprimento de propósito. Porque se você encontra alguém que tem os mesmos valores e princípios e vive uma realidade maravilhosa, você está demonstrando a glória do Senhor e também, através da sua família, está sendo uma forma de evangelismo, de testemunho vivo de quem é Deus. É ou não é? Mas aí, poxa, Jonathan, por algum motivo eu gostei de alguém que não é cristão e que não tem os mesmos valores que eu. Agora,
a gente se exclui, bota numa bolha, a gente não vive com uma outra pessoa. O fato não é esse. O fato é, se você gosta de alguém que não é cristão, antes de casar com alguém, mostre Jesus para essa pessoa. Antes de você entrar num casamento de aliança com essa pessoa, mostre Jesus para essa pessoa. Primeiro, sendo Jesus para essa pessoa, na vida dessa pessoa, e depois convidando ela para estar em lugares em que ela vai encontrar Jesus. Porque também tem aquela premissa, né? Não, eu vou me casar, eu vou me relacionar e eu vou converter essa pessoa. Primeiro, eu e você, nós não somos Jesus, nós não convertemos ninguém, né? Como o Vitão mesmo falou, a gente faz a obra, mas quem opera é o Senhor. Começa por aí. O seu marido, a sua mulher, o seu namorado, a sua namorada, ela pode ver Jesus em você e ela pode se converter, mas é importantíssimo também que ela veja Jesus em você e também caminhe com pessoas pares semelhantes, homens ou mulheres semelhantes, que também apontam para Jesus, porque ela vai ter uma referência de cristã, de vida de Jesus, de relacionamento em você, que é o par dela, mas ela também precisa aprender como se comportar com semelhantes a ela. Então, antes de você casar, seja Jesus e mostre Jesus para essa pessoa. Exato. Se você fizer dessas duas formas, começar com alguém que tem princípios e valores, ou mostrar Jesus e depois que essa pessoa ela se converter e entender esses princípios e valores do reino de Deus, vocês se casarem, cara, a grande chance de dar bom é gigantesca. Pô, John, então quer dizer que pode não dar bom? Não, se vocês começarem dessa forma e permanecerem nessa forma, é 100% de que vai dar bom. Mas agora tem o terceiro elemento, que também é importante nós falarmos aqui rapidamente, que é o cara o quê? As duas pessoas não são cristãs, casaram e estão vivendo a vida delas. Em algum momento, que esse momento vai chegar para todo mundo, você vai ter um encontro com o Senhor. E naquele encontro com o Senhor, uma das partes aceita Jesus, se converte e a partir daquele momento começa a viver os princípios e valores do reino de Deus. Neste momento e eu quero te dizer, é normal, vai começar a gerar conflitos internos e internos. Internos dentro de você, porque você agora está sendo purificado, moldado, sua mentalidade está mudando, a metanoia está acontecendo. E vai começar a ter conflitos externos, porque comportamentos que você antes praticava e achava legal, agora não vai fazer mais tanto sentido para você. Só que você que está mudado agora, você que está transformado, não o outro, você vai ter que ter essa maturidade e discernimento que é você que está sendo transformado, não chegou o tempo de transformação do outro ainda. E aí você precisa entender do tipo assim, poxa, agora como um cristão, bem-vindo à vida adulta, eu preciso te dizer isso, agora como um cristão tocado e transformado, quem tem o conhecimento, quem tem a verdade, tem a responsabilidade. Chegou a responsabilidade de você agora virar e apresentar Jesus para essa pessoa que ainda não conheceu. Por que eu estou falando isso? Porque acontece também casos de pessoas que se casaram, não eram cristãos, no meio do percurso, um dos dois se torna cristão, começa a viver um relacionamento muito forte com Jesus, transformar da água para o vinho em 1, 2, 3 meses, não sei, e aí a outra pessoa não conheceu Jesus como você, ou não foi transformado na velocidade que você foi, agora você pega e fala, não quero mais casamento, vou divorciar. Já ouviram a história como essa? Claro. Agora eu vou divorciar. Claro. Por quê? Porque eu converti, essa pessoa não quer a mesma coisa que eu. E não coloque a tua expectativa, o teu processo, a tua velocidade, o teu jugo e o teu fardo sobre o outro. Com certeza. Faz sentido isso? Como nós estávamos falando lá em 1 Coríntios, capítulo 7, depois você pode ler sobre isso, sobre a acerca do casamento, o capítulo inteiro praticamente. Paulo estava falando ali, né? Obviamente, cara, se você casou e você é um cristão, sendo homem ou seja mulher, e o seu par ele não é um cristão, a forma com que ele vai se converter é através do seu exemplo, é da sua vida. Você tem a responsabilidade agora de mostrar Jesus para essa pessoa, sendo de forma intencional. Paulo estava falando, se um dos dois é cristão e o outro não é, os filhos dessa família vão ser santos. Por quê? Por causa da sua oração, da sua intercessão, da sua criação. Você vai conduzir através, como o Vitão falou, da sua oração, intercessão, da sua persistência. Você vai conduzir os seus filhos a ter princípios e valores do reino de Deus. E através desse exemplo, o coração do seu parceiro, da sua parceira, vai começar a se amolecer, vai começar a se abrir para Jesus. Não é somente você indo na igreja, não é somente você fazendo corrente de oração. Isso aí são coisas paralelas que precisam também estar junto com isso, mas é você sendo Jesus. Né? O Vitão mesmo falou, poxa, a pessoa se converte, agora ela é culto caseiro todos os dias, é correndo de oração toda hora, todos os irmãos da igreja todos os dias lá, você não sai de dentro da igreja, o que você está fazendo, em vez de você estar aproximando essa pessoa de Jesus, você está repelindo, você está afastando, porque ela vai falar assim, cara, religioso. Que tradicionalismo é esse? Entra até em outro tema. Eu não quero esse Jesus. Enfim, é outro tema, sabe? Então, a verdade que nós estamos falando para você sobre o jugo desigual, e eu tô falando bastante, mas só pra gente poder entender isso para as pessoas, é, cara, o conhecimento
ele te liberta. A verdade te faz viver sobre um caminho de liberdade e de pureza. E de intencionalidade, como nós temos falado nos últimos dias. E também de propósito, de você viver e cumprir aquilo que você foi chamado para cumprir. Deixa eu te falar, quando nós estamos vivendo o propósito de Deus na terra, Deus ele nos abençoa e nos agracia de viver realidades que nós nunca sonhamos, mas que Ele sempre sonhou para nós. De ter uma vida abundante, de ter um casamento feliz, de viver por princípios que verdadeiramente faz sentido viver e vale a pena viver. Você vive uma vida congruente, uma vida feliz, uma vida próspera. Como Deuteronômio 28 diz, quando nós vivemos numa vida de obediência e de propósito e junto com o Senhor, as bênçãos de Deus vêm e correm atrás de nós, ou seja, tudo aquilo que Deus tem de maior sonho e intencionalidade para nós, Ele nos abençoa porque o nosso coração está nesse lugar. Então deixa eu te falar, se o teu coração está no lugar certo, cara, o teu casamento, a sua vida amorosa, Deus, ele verdadeiramente vai te abençoar para viver isso de uma forma agraciada, intencional e abençoada. E a sua família vai se tornar um exemplo que glorifica ao Senhor. E você vai viver bem essa área da sua vida. Mas se você ou eu, ou qualquer um de nós fugimos dessa ordem, cara, Deus pode fazer nova todas as coisas. Mas a gente precisa entender que processos dolorosos podem acontecer no meio desse percurso. E, cara, eu acho que a gente já pode meio que caminhar para o encerramento aqui, né? Pô. Acho que você fez um fechamento aqui com chave. Falei pra caramba, cara. Fez um fechamento com chave de ouro. E assim, eu vou passar a palavra pro Vitão também para ele poder falar alguma coisa, né? Caso ele deseje. Mas, cara, eu queria só, assim, cara, você falou pro cristão, você falou pro não cristão, você falou pro que é cristão e tá casado com não cristão, pros que não são cristãos e estão casados, mas que vão aceitar Jesus, que vão conhecer Jesus. E, cara, eu queria, assim, de fato, só mesmo, assim, meio que fazer um resumo, assim, pra quem é solteiro ainda, pra quem se encontra nessa mesma... que se encontra no mesmo estado que eu, cara, basicamente. Você tá saindo daqui hoje, né? E esse é o nosso objetivo, né, cara? A gente falou, né, no início, a gente não tem objetivo nenhum de, cara, causar mais paradigmas na cabeça das pessoas, de ferir ninguém. Talvez a pessoa nunca viveu uma realidade nem mesmo parecida com tudo que a gente escreveu aqui. E como o Vitão muito bem disse, cara, não é possível você entregar algo que você nunca recebeu. Então, cara, a gente não está aqui para poder te apontar ou para poder te julgar, mas justamente poder fazer o papel de te abrir os olhos. Trazer luz. Trazer luz, exatamente, essa vida que você não entende, talvez, que a gente está descrevendo aqui, para que você venha entender ela. E aí, eu finalizo falando para quem está solteiro, cara, você entendeu o que é incompatibilidade de propósito, você entendeu o que é julgo desigual, você entendeu aqui que você precisa se conhecer e conhecer o evangelho, então fique em paz, cara, sabe? Aprenda a respeito de você mesmo, entenda que você precisa, cara, aproveitar e gostar da sua própria companhia. Por quê, cara? Se você não gosta da sua própria companhia, se você não se conhece, se você não sabe quem você é, se você não entende as coisas que você precisa de melhorar em você, cara, não espere a felicidade sendo trazida por uma outra pessoa, porque isso não existe. Homem não faz mulher feliz, mulher não faz homem feliz. Jesus faz a gente feliz. E o mais importante, né? Antes de você se casar na terra, se case no céu, se case com Jesus. O primeiro casamento que você precisa ter na sua vida é que se case com Jesus. Se você se casar com Jesus, meu lindo, fica tranquilo. Aí casou com tudo, que né? o seu casamento fechou. aqui na terra vai ser maravilhoso. Destruiu. Ó, E aí, mano? fechar. Vamos fechar, então? Vamos fechar? Cara, só a última coisa pra fechar. Cara, tem algumas coisas que eu queria deixar pra vocês aí também que estão nos assistindo. Relacionamento, cara, não é fácil. Todo mundo aqui já passou por experiências que foram muito boas, mas foram muito ruins. Isso acho que todo mundo sabe. E agora, obviamente, num relacionamento amoroso, onde você tá buscando construir uma família, construir algo, entenda que na mesa de Jesus teve pão, vinho e traição. Então, assim, se prepare. Se prepare até mesmo pro pior, que é a traição, sabe? Se prepare para você perdoar, se prepare para você ser como Jesus. Sabendo que foi traído, pegou o pão, deu um beijo e falou, faz o que você tem que fazer. Entendeu? Então, e outra coisa, sabe? Outro conselho também, cara. Deixa de lado um pouco a sexualidade. Entenda que é o propósito. Entenda que tem tudo a ver com propósito. Eu tava assistindo eu não, né? A minha esposa tava assistindo lá, eu tava ali, um reality show ali no Netflix, que chama Amor pela Primeira Vista, se não me engano. A First Signs. É Brasil. E
tava lá na versão brasileira. Cara, Versailles, Brasil. Brasil. e é o seguinte, cara, era muito louco, porque esse reality show, as pessoas, eles entram, como assim, num estúdio aqui e no outro estúdio aqui, só que aqui é fechado. Mas eles conseguem se ouvir. E eles começam a conversar, mano, horas e horas ali, pra ver se tem compatibilidade, se eles se gostam. E realmente, o propósito daquele reality show é que você se case. Se case. Só que você não vai se Com ver. alguém sem ver. Primeiro, sem ver. Você só vai, mano, conhecer aquela pessoa falando, brother. Falando. Se conhecendo somente através da voz. E, cara, realmente tem pessoas que, mano, falam assim, cara, tô gostando dela, mano. E começa, tô gostando, nossa, não sei o que, mano. E são horas e horas ali falando e falar, é ela. Nossa, é ela. E, cara, elas se veem. E pra elas se verem, elas têm que se pedir em casamento. Pra ela poder se ver, pra ela ter o primeiro encontro, pra elas se terem o primeiro encontro, Caraca! elas têm que se pedir. O cara tem que pedir ela em casamento, entendeu? Sim. E aí teve uma hora que, tipo, eu tava vendo lá, mano, que o cara pediu a mulher em casamento, mano. Porque Só pela voz? Só pra você nem ver. Não, pela conversa, né? Pelas compatibilidades, entendeu? Pela compatibilidade do propósito. Cara, é muita conversa, tipo, pela compatibilidade do propósito. E você vai vendo tudo isso, cara. E é muito louco, Ele é mano. muito mais homem que eu. Por que eu tô falando isso? Porque assim, E tudo ó... isso ele viu só numa passadinha de Pois olho. Assim. é. Pô, o cara já tá na 3ª temporada. Né? Mas assim, ó... eu vou falar uma coisa. O que me chamou a atenção? Eu falei assim, ó... Primeiro, a nossa geração é uma geração que pensa muito, tem uma sexualidade muito elevada. Então, primeira coisa, cara, conheça a pessoa, sabe? Tipo, entenda o propósito da vida dela. O que eles estavam querendo buscar nesse programa, entendeu? Que as pessoas com o mesmo... Deve ter um estudo bizarro atrás, né, mano? De Sim, formulário psicológico. desse, e assim, cara, não se esqueça que, o propósito é mais importante do que a sexualidade, o toque, né? O amor erótico. Então, cara, foco, sabe? Foco, se você quer encontrar alguém, se você já está com alguém e está, tipo, passando por dificuldades, entrega nos pés de Jesus, sabe? Entrega nos pés de Jesus, sabe? Que, ele vai fazer aquilo que é melhor pra tua vida, mano. Sabe? Não se distraia nem pra direita nem pra esquerda, permaneça no caminho. Entenda a palavra de Deus, velho. Como a gente falou assim, a gente quer trazer luz aqui pra um assunto muito complexo, mas assim, eu acredito que você sabe, vai saber a sua experiência, só você vai poder tomar a decisão a partir daquilo que Jesus tá falando pra você também, tá? E Jesus através da Bíblia, tá? Também não vai em outras coisas, não. Mas, é isso, assim, sabe? Tipo, se prepare pro pior, se prepare pro melhor e esteja preparado pra realmente ser essa pessoa que vai trazer luz, entendimento e amor, cara. E amor pra todas as pessoas que estão do seu lado, mano. Porque, de novo, mano, é isso que Jesus quer da gente, sabe? É verdade. Porque não adianta a gente querer... a gente falou, obviamente, de jogo desigual, de outras coisas, mas, cara, no fundo, meu irmão, Jesus quer te ver com ele, velho. Quer ver a sua família, quer ver um legado, sabe? Expandindo e é isso, Ele gente. quer ver a gente vivendo aquilo que ele nos fez pra viver, né? Exato. Fez pra viver, mano. Essa é a grande verdade. E como você falou, só pra complementar também, o nosso propósito aqui com esse podcast não é sermos, vamos dizer assim, as pessoas que têm mais conceito ou te trazer a verdade absoluta sobre o tema, até porque todos nós estamos também em processo de desenvolvimento, crescimento. Nós não vamos te trazer mentiras, isso é verdade. Nós vamos te trazer aquilo que nós acreditamos de acordo com a luz da Bíblia, o que nós vivemos, né? Então, obviamente que dentro desse contexto que nós falamos, nós apontamos um ponto, é um tema muito amplo, não dá para falar de tudo. Sim. Mas nós gostaríamos também, de verdade, porque eu acredito que esse é um tema dentro de tudo aquilo que nós falamos, muitas coisas podem ser geradas, outras dúvidas podem ser geradas, questionamentos podem ser gerados, pontos de vista diferentes que possam ser discutidos dentro do seu coração podem ter sido gerados. E a minha única sugestão para você, na verdade, como o Vitão falou, se você é cristão, busque em Jesus. Se você é cristão, pergunte ao Senhor e também pergunte a pessoas que você acredita que são referências para você que podem te ajudar nesse processo, não caminhe sozinho. Se você não é cristão, mas ficou curioso, quero te dar a sugestão de, cara,
Coloca no comentário para nós aí o que você verdadeiramente tem como sugestão, dúvida, discussão, questionamento. Poxa, Jonathan, é muito aberto, não quero colocar num comentário porque sei lá, exposição e tal. Pô, te encorajo, vai no direct do nosso Instagram, lá, LSOD Talks, e aí você manda um DM para nós, com certeza nós vamos te responder e também vamos preservar a sua identidade. O nosso fato aqui não é expor ninguém, mas o desejo do nosso coração é nutrir a igreja, é nutrir as pessoas, ajudar as pessoas a viver uma vida muito mais intencional, saudável, com propósito, com significado e verdadeiramente com que você encontre Jesus e seja completamente transformado, porque esse é o desejo que ele tem pra você. Eu acho que é isso. Fechou. Última coisinha aqui, Kennedy. Deixa eu explicar. Olha só. Ah, meu Deus. Olha só. Foca aqui. Olha só. Isso aqui o pastor fez no meu casamento. Ele falou assim, ó, faz assim. Cara, esse dedo aqui você descola. Esse dedo aqui se descola. O mindinho se descola. Mas o dedo da aliança não separa. Pode tentar. Não separa, meu irmão. Esse daqui você não consegue separar, velho. Porque é inseparável. A aliança não quebra. Beleza? Que isso, hein? Nossa, Deus do céu. Fechou. O cara veio preparado hoje. Veio sim. E, galera, muito obrigado por nos assistir, né? A gente quer te pedir, compartilha aí esse vídeo, cara. As redes sociais estão aqui embaixo. Você pode conferir. E também, cara, segue a gente aqui no Instagram, sabe? Talvez você tá pegando isso aí pela primeira vez e tá assim, nossa, quem são esses caras, cara? Segue a gente aí, a gente sempre tá colocando conteúdo aqui pra poder te abençoar, cara. O nosso foco aqui é, como o Jonathan muito bem disse, compartilhar com você um pouco do que a gente tem vivido, um pouco do que a gente tem gerado. E é uma frase que eu sempre falo, talvez você já tentou em tantos outros lugares, cara, sabe? Já foi no tarô, no jogo do bicho, eu nem sei se faz o jogo do bicho, cara, fez de tudo, entendeu? Fez jogo do bicho, foi no tarô, foi no cartomante, foi no psiquiatra, em todos os lugares, jogo do bicho, os caras tá morrendo de rir aqui. Você fez de tudo, mas... Até Tazo já jogou. Até Tazo. Cara, você fez de tudo na sua vida e, cara, você ainda se vê, sabe, tendo problema nessa área. Cara, talvez, de tudo que a gente falou aqui, alguma coisa vai fazer muito sentido pra você. Então... não olha a gente como 3 caras religiosos que estão querendo mandar na sua vida ou te falar, faça isso, faça aquilo outro. Mas acredita um pouquinho aí nisso que a gente está compartilhando com você, à luz da Bíblia, à luz desse Jesus que a gente ama. O LSOD Talks está aí para todos vocês. Compartilha mais uma vez aí. Vou repetir, compartilha. E é o único podcast onde Jesus é o convidado brilhante. Eu tava esperando por isso. Tava faltando, valeu, né? Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau.